está de volta com mais um episódio. E hoje estamos aqui para falar sobre, ou melhor, para continuar os nossos programas, Rodrigo Coelho? Com certeza, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, porque no Up a gente promete e a gente cumpre. O último episódio a gente tinha prometido que a gente ia trazer a análise lá daquele joguinho lá que eu esqueci o nome. Como é que era o nome mesmo? Rogue Legacy 2, pô. O Rogue Legacy, tá vendo? Quem ouviu o episódio sabe do que eu tô falando, porque aquilo tinha sido uma promessa que a gente trouxe de volta e agora a gente prometeu que a gente ia continuar com esse episódio aqui, agora a gente tá continuando. Deu pra entender, Dan? Como é que você tá hoje? Conta pra mim aí. Tá chovendo aí? Não tá chovendo aqui, cara. Eu tô bem, cara. Eu tô muito bem porque hoje eu encontrei o nosso querido Rodrigo Coelho pessoalmente, cara. O Coelho deu a graça de sua presença iluminada aqui na minha casa, cara. Pô, fiquei muito feliz de você vir aqui trazer o meu guarda-chuva, né? Num dia em que não está chovendo, que eu não preciso dele, mas tudo bem, cara. Muito obrigado por trazer meu guarda-chuva. Não, eu fico muito feliz, Dan. Me enrolei um pouquinho aqui no início, mas te encontrar hoje foi lindo. Aquele Alexander agora finalmente está nos braços que merece. Alexander do Elden Ring. Maravilhoso, né? Poxa, finalmente o Alexander do Elden Ring, aquela pelúcia fofíssima que a Bandai mandou pra gente. Inclusive, muito obrigado, Bandai. Mas é isso, mas hoje a gente vai continuando aqui a nossa pauta, né? Você tá bem, Coelho? Tô ótimo, mano. Essa semana aí foi uma correria maravilhosa. Agora tá rolando o Big Festival, né? Um eventaço aí de games com muitas novidades, muita gente curtindo vários jogos brasileiros aí surgindo, a galera comentando. Bem interessante semana aí pros gamers. E, cara, entrou julho, né? Estamos no meio do ano. Então, aquele momento lá de completar as metas que a gente não conseguiu ainda, é aquele momento de relembrar, né? Ainda tem metade do ano pra gente cumprir essas metas. Nossa, agora jogou a pressão, hein? Mas tu vai no Big, ô Coelho? Cara, eu não vou, eu tô acompanhando as novidades lá pelo The Enemy. Ah, entendi. Mas e você, Cardoso? Como é que você tá hoje, cara? Tá animado? E aí? Tô bem, cara. E você, como é que você tá? Eu tô bem, cara. Obrigado por perguntar. Eu tô com uma tosse de cachorro abandonado na chuva, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Você tá melhor, cara? Tô mais ou menos, cara. Tipo assim, eu fiz o teste de Covid hoje, deu negativo. Pô, que bom, mano. Mas eu acho que eu tô com uma tosse que tava guardada em mim desde as épocas faraônicas, sacou? Uma tosse que tá aqui há 3.000 anos guardada em mim. Toda vez que eu tuço, eu me sinto Munra. Mas tô aqui, tô vivo. Tipo, você tosse e toca aquela música das múmias vivas, tá ligado? As múmias vivas do Egito Antigo. Não, como é que é a música? Ai, que música é essa, Dan? Por que você não lembra desse desenho? Passava na TV Globinho, cara, das múmias vivas. Mano, não tô ligado, não. Eu tenho certeza que o nosso convidado, que tá aqui quietinho ali no canto, sentado ali no sofá aqui do Up, o sofá imaginário aqui do Up, ele tá ali sentado e ele conhece, cara. Eu tenho certeza que Bruno Silva sabe do que eu estou falando. Bruno, bem-vindo, cara, mais uma vez. Por favor, cara, não me deixe sozinho com as múmias vivas, cara. Tô aqui, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os ouvintes do Up. Satisfação estar de volta. Eu tô aqui no cantinho do meu sofá aqui, do Sofup. Sofup, pica. Porque eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Não é possível, mano. Caraca. Zabuzeta, por favor, coloca a musiquinha das múmias vivas. E vocês depois, por favor, Duvido que o Zabuzeta vai achar isso, duvido. Claro que vai, cara. Dan, não tinha nem internet na época que você assistia essas coisas faraônicas suas aí, Dan. Você é o mais velho aqui desse podcast. Ninguém nem se lembra. É o próprio faraó da época faraônica aí, ó. Caralho, vocês são foda. Eu que com meus 25 anos, acho que eu vou lembrar disso? Fala sério. Entendi. Mas eu quero saber como é que tá o Bruno Silva, cara, que eu fiquei sabendo que também tava meio caído aí, igual o Cardoso. Tá melhor, cara? Como é que você tá? Como é que tá aí os ânimos? Pois é, eu venci aí o boss aí do Covid aí nessas últimas semanas e tô numa correria danada aqui, cara. Esse mês de junho e julho, pra quem trabalha com entretenimento, com games de forma geral, é bem corrido, né? Que a gente teve vários anúncios. Aí agora mais pro lado ali das séries e da TV a gente tá tendo várias estreias de filme grande, né? Esse é o período dos blockbusters, né? No cinema. Muita coisa legal no streaming também. E daqui a pouco tem San Diego Comic Con, que é a E3 do fã de hominho, né? Do fã de hominho é muito bom. É verdade. Cara, mês de junho foi doideira, né? E agora que não tem mais E3, então fica tudo meio espalhado, né? E aí você parece que não para de trabalhar nunca, porque tem sempre uma coisa nova acontecendo. Imagino que deve ter sido correria aí também, né? Brunão tava comigo lá no The Enemy, né, Brunão? Foi legal, Foi né? muito bacana, cara. Inclusive, saudades, Coelho. Que homem. Saudades, mano. Que bom a gente conversou aquele dia lá de te trazer de volta aqui pro Up, que sempre maravilhosos os episódios que você tá aqui, ó. Estamos aqui. É isso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina. Sempre que vocês precisarem, tamo aí. Bom demais. E hoje, cara, a gente vai falar sobre continuações, né, cara? Jogos que ganham sequências e os sucessos e os nem tão queridos assim também. A gente vai comentar um pouco aqui sobre isso. É um tema que eu tava conversando com o Cardoso, cara, e acabou que virou pauta, né, Cardoso? A gente fazer. Cara, é sempre assim. Tá de madrugada, tô jogando alguma coisa, eu tô pro Daniel. Porra, tô jogando tal jogo. Daria um bom programa. E
por quê? Aí não sei o que, aí a gente começa, aí dá tipo 3 horas da manhã, aí a gente tá falando toda a pauta pelo Telegram e decide gravar, fazer programa e etc. É sempre assim, né? É sempre essa maluquice mesmo. Mas antes da gente falar sobre sequências aí, continuações de games que a gente gosta ou nem tanto, queria fazer uns agradecimentos aqui. Aliás, eu gostaria que o Coelho puxasse os agradecimentos, porque eu sei que ele preparou aí toda uma arte na hora de agradecer as pessoas, que eu tô cada vez mais encantado com isso. Todas as vezes eu fico rezando durante a noite, cara. Por favor, Fabiana Massini, mês que vem continua apoiando a gente. Por favor, porque o apoio seu, Fabi, é uma coisa que, assim, ajuda a gente imensamente a continuar fazendo o nosso trabalho. Então, muito obrigado do fundo do meu coração. Mesma coisa pro Eduardo Colnago, cara. Você tá ligado disso? Eduardo Colnago Gonçalves. Nome belíssimo, que toda vez que eu vejo ali no nosso Catarse, eu fico com o coração quentinho. E aí tem o Kildare Klein Câmara. Meu irmão, eu acho que eu vou aqui ficar inspirado, porque o cara tem um Klein no nome. É tipo Calvin Klein. Então, são celebridades que seguem a gente lá no nosso Catarse, que apoiam a gente no nosso trabalho. Muito obrigado, seus maravilhosos. De verdade, de coração mesmo, vocês ajudam pra caramba a gente aqui. Tamo junto. Tamo junto, gente. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando. Por favor, continuem apoiando. Compartilhem o Up com seus amigos, cara. Continuem ouvindo. Muito obrigado a todo mundo que tá com a gente até aqui. E, inclusive, a gente tá há um tempo aí na Twitch fazendo live. O Cardoso tá fazendo todos os dias. Inclusive, terminou Breath of the Wild ao vivo, né, cara? Que maravilha, cara. É verdade. Tamo junto, Cardoso. Porra. Terminou também, Bruno? Terminei esse ano, terminei. Porra, Aê, aí sim. Finalmente. Terminei hoje, cara. E, tipo assim, eu terminei a última Divine Beast. E aí eu tava assim, gente, amanhã eu vou lá pro castelo. Só que eu não sei o que aconteceu, que eu falei assim, vou hoje, foda-se. Aí eu fui e matei o bicho de uma vez só lá, foi maravilhoso. Finalmente me livrei, chega no final, a gente só quer se livrar. Mas adorei a experiência de zerar o jogo todo em live. Por curiosidade, qual foi a última Divine Beast que você fez? Foi a do fogo lá, como é que é o nome dela? A minha também. Ela é muito chata, cara. Vocês postergaram porque era mais chata, né? Eu sabia que você ia falar isso. É muito chata essa missão. E você tem que ficar assobiando pra ele vir. Pô, é muito chato, muito chato. É a do vulcão, né? Exato. Gostei da experiência de terminar um jogo em live, é bem divertido. É divertido, cara, é divertido. Você fica meio viciado em fazer isso, inclusive. Sim. E já tem próximo jogo, Cardoso? Eu tô pensando em testar o Fobia, o jogo brasileiro Fobia, que lançou aí tem pouco tempo. Mas depois eu prometi pra galera jogar Final Fantasy VII Remake todo em live, porque eu não joguei o Final Fantasy VII Remake. Olha aí. Então, pô, de repente é uma boa. Jogaço, faço coro. É bem que quando esse programa for ao ar, né, de repente você já vai estar jogando algum desses jogos, né, cara? Se o Fobia for curtinho, de repente, quando o programa for pro ar, eu já tô até jogando Final Fantasy VII já. É isso. Eu tinha que ter platinado o Tony Hawk em live, né, cara? Ia ser maravilhoso, com tanto de raiva que eu passei platinando esse jogo, meu Deus do céu. Ia dar uns bons clipes, né? Porra, meu Deus do céu. Cara, eu passei tanta raiva. A minha vontade era de tacar o controle na televisão, mas eu fiquei me controlando porque era uma TV OLED e eu não queria machucar ela. Não, por favor, não faça isso. Não posso. Não faça isso, mas fica aí o convite também pra nossa audiência, né? Considere colar lá na nossa Twitch, a gente tá lá todo dia fazendo live. Não, Daniel, considere o cacete. Se você ouve o Up, cola lá nas lives. Pelo amor de Deus, não considere nada. Só vai lá, se divertir. Então vai lá, porque lá também tem como você apoiar a gente, né, cara? Então você pode apoiar a gente no Catarse, você pode apoiar a gente lá dando o seu Prime lá, o seu sub, os seus beats, como você preferir. Então, assim, existem várias maneiras de apoiar nosso trabalho. Eu ainda falo, se você tá pagando R$14,99 pro Jeff Bezos ficar mais rico, escorrega esse Prime que você tá pagando aí pro Jeff Bezos pra ajudar o Up também, entendeu? É isso. Porque, porra, a gente precisa tirar um dinheiro do Jeff Bezos. Não é possível, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Deus. cara tá muito rico já. É verdade. É isso. Então, Jeff, beijos para todos. E, Coelho, bora falar sobre continuações, cara? Bora sim, por favor. Então, Zabuzeta, você já sabe, hein? Puxa o tururu. Tururu. Esse pra quem segue o canal lá, ó, já tá ligado. O homem marketing ataca novamente. Continuando e evoluindo. Cara, continuações de jogos são muito importantes na minha opinião, porque às vezes as pessoas acham que elas são apenas feitas pra suprir uma demanda de mercado, o que de fato acontece muito, e às vezes é decepcionante isso, mas eu acho que muitas vezes elas são uma forma de realizar uma visão que aquele time tinha e não conseguiu por uma série de repente, desafios ou limitações ali de orçamento no primeiro jogo. Mas e aí? É uma pressão do mercado?
esperado ou é uma necessidade mesmo, Dan, pra você? Tipo, pra continuar mantendo essas franquias em alta? O que você acha disso, assim? Eu acho que é legal esse lance que você comentou sobre as limitações, né? Por vezes existe isso e às vezes também as ideias são muito embrionárias, né? E quando você lança um jogo e se materializa aquelas ideias ali e tem uma recepção do público e tal, às vezes a partir daquele ponto em que o jogo tá finalizado, os caras já têm ideias que não entraram naquele jogo e que vão entrar no próximo, né, e tal. Então, às vezes, nem dá tempo de você esperar muito que, sei lá, que tem uma resposta que os caras já têm realmente um plano pra lançar uma continuação, né? Cara, eu acho que é meio inevitável que certos jogos recebam sequências, que certos jogos acabem se transformando em franquias, né? É um movimento quase que natural, assim. Tem a questão mercadológica da coisa, mas eu acho que os devs mesmo acabam, a menos algumas exceções, né, que são histórias realmente muito fechadinhas ali, acho que no geral acaba acontecendo. Queria saber um pouco o que o Bruno acha disso, cara. Como você enxerga essa coisa? É mais uma questão de demanda ou você acha que é um movimento meio natural dos próprios desenvolvedores também? Cara, eu acho que pode acontecer de duas formas, porque depende muito do tamanho do projeto, né, do escopo do projeto. Eu acho que quanto mais, assim, né, isso não é uma regra, né, a ser seguida, não é um dogma, não é nada disso, mas eu tenho a impressão de que quanto mais dinheiro está envolvido no projeto, quanto mais pessoas estão envolvidas e quanto maior a empresa, existe uma preocupação, sim, na minha opinião, em fazer jogos já pensando em continuações, em já tentando fazer franquias, né, que é uma regra do capitalismo, né, não é um negócio que acontece só com jogo também. Com filme você tá vendo isso o tempo todo também agora, o cinema também doido pra emplacar franquia, você tá assistindo o filme, você tá vendo que o enredo já tá jogando um monte de isca ali pra fazer continuação, e aí dentro desse cenário eu sinto que alguns criadores de jogos já querem aproveitar isso e pensar já na história, ou pensar já nesse jogo já enxergando continuações. Tem casos e casos, né, tem casos de continuação que toda vez o cara fazendo a continuação falando, não, esse é o último, alô Hideo Kojima, e aí o cara vai lá e faz 5, né, ou também a Hironobu Sakaguchi, o primeiro ia ser o último, já estamos chegando no 16 agora, mas eu acho que é o dinheiro mesmo, o dinheiro que manda na maior parte dos casos. É, justo. E também tem a coisa das expectativas, né, que acaba que existe quase que uma pressão, né, quando o jogo dá muito certo e parece que a pessoa que jogou quer mais daquilo e acaba que o próprio estúdio acaba, né, querendo mais. Você citou o Kojima, né, há pessoas que sempre comentam isso, né, será que o Kojima queria ter ficado tanto tempo fazendo o Metal Gear mesmo, né? A gente pode falar mais sobre isso, porque eu tô vendo que tem no roteiro aqui um desses jogos dele, mas ele literalmente disse em todas as entrevistas de divulgação dos Metal Gear Solid depois do primeiro, que era o último jogo. Todas as vezes ele falou isso. Esse é o último jogo. Ele chegou a colocar isso no trailer de revelação do Metal Gear Solid 4. Caraca, eu não lembrava disso não, mano. O primeiro trailer é, tipo, sem lugar para Hideo, meio que sugerindo que, tipo, olha, talvez eu já tá na hora de eu parar de fazer isso, sabe? Tá parecendo o Miyazaki, não da From Software, mas do Estúdio Ghibli, né? Todo filme ele fala assim, não, esse aqui é o meu último, eu vou me aposentar. Aí passa um ano, aí ele anuncia o próximo filme do Miyazaki. É isso. Essa do Kojima, eu já tinha lido alguma coisa sobre essa questão de não querer mais fazer Metal Gear, mas aí era uma relação meio estranha do Kojima com a Konami também, né, e com a franquia ali. Acho que é um capítulo bem particular, né, esse do Metal Gear e essa relação do Kojima, né, Bruno? Com certeza, com certeza. Quero guardar um pouco sobre isso, que eu vi que tá no roteiro aqui mais pra frente, mas tem muita coisa legal pra falar sobre isso. Não só do último Metal Gear, que foi onde a relação realmente deu errado, mas especialmente do Metal Gear Solid 2. Justo, justo. Mas, ô Cardoso, você que é um cara que eu sei que tem umas questões aí com continuações de histórias e tal, às vezes acha que é melhor deixar quieto. Você joga um jogo assim que você curte muito, tipo, você costuma já imaginar e querer uma continuação desse jogo ou não? Cara, não. Inclusive a gente tava falando muito sobre isso lá nas lives, enquanto eu tava jogando Zelda, a galera falando assim, quais são as suas expectativas pra continuação e tal, e eu falava assim, cara, eu espero que eles façam tudo muito diferente desse, não porque esse é ruim, mas é porque se for pra ter o mesmo jogo que muda só a história e tal, eu prefiro ver um filme, sabe? E eu acho que vai um pouco por aí. Eu tenho receio dessas continuações rushadas que viram só o mesmo jogo 2, sabe? Cara, você acha que isso acontece com tanta frequência assim, mano? Cara, eu acho que acontece sim, cara. Eu acho que acontece. Mas eu acho que não é uma coisa só dos games, não. Inclusive é legal isso que o Bruno tava falando sobre a cultura pop como um todo. Porque, sei lá, você pega, tipo, tudo que tá rolando de Star Wars agora, por exemplo. Todas as séries de Star Wars e tal. Cara, é basicamente uma série te preparando pra uma outra série, que te prepara pra uma outra série, que te prepara pra uma outra série, que te prepara pra um outro personagem. E você nunca vê uma história, sabe? Tipo assim, parece que eles nunca falam assim, pô, vamos pensar numa história aqui, numa coisa fechada. Não, é sempre tipo, vamos pensar nisso aqui, e aí vai aparecer esse personagem aqui que tá todo mundo querendo ver, e aí desse personagem aqui vai sair não sei o que, e aí vai sair uma série de não sei o que, sabe? Tipo, eu sinto que no final a preocupação deles é sempre gerar um outro produto, sabe? E é dessas continuações que eu tenho medo, assim. Por isso que, por exemplo, Resident Evil, que eu tô jogando o segundo agora, Resident Evil 2 Remake, me preocupava um pouco isso, assim, porque eles começaram a fazer 1
milhão de séries diferentes de Resident Evil, 1 milhão de jogos diferentes, e aí daqui a pouco, tipo, tava uma bagunça, e depois eles fizeram 6, que também era uma outra bagunça. Então, tipo, eu sinto que rola essa pressão de a gente tem que lançar outro jogo. Tem que acontecer. Não tem jeito. Tipo, God of War, por exemplo. God of War foi um jogo sensacional. Aí, tipo, pressão pra continuação. Às vezes eu acho que os devs mesmo, os criadores, eles nem querem tanto fazer tanta continuação assim, sabe? É uma relação estranha. Eu acho esquisito. E você com ele? Cara, eu particularmente tenho o costume de gostar de continuações, mano. Normalmente, a continuação, ela acaba sendo um jogo bom. Assim, quando se trata de história, isso nem sempre acontece. É por isso que é um problema com os filmes, assim, eu acho. Mas, pelo menos no universo dos jogos que eu tenho mais costume de jogar e tal, eu vejo que as continuações, eles refinam a jogabilidade do que teve de bom, sabe? Eles refinam mecânicas, ideias que, como você falou, estavam embrionárias ali no início e eles conseguem, tipo, realizar aquilo finalmente no segundo jogo. E, mano, a gente tava falando de Rogue Legacy no último episódio. Vocês falaram pra caramba de como o jogo melhorou, sabe? A gente tá aqui falando do Hollow Knight, Silk Song, todo mundo na expectativa dessa continuação, uma parada, mano, não é rushado, entendeu? E eu vejo que muitas vezes dá muito certo, não em termos de história, porque às vezes a história, ela não é pensada pra, enfim, ter uma continuação, né? Ela é fechadinha, aí eles têm que dar um remendo, achar uma desculpa, e aí faz lá a continuação, porque às vezes dá muito certo o primeiro jogo. Mas sempre, em todo projeto, mesmo que ele tenha sido pensado pra um jogo só, os desenvolvedores têm ideias que não deu pra caber no jogo original. E aí eles vão lá e completam isso no jogo seguinte, sabe? Quando é uma continuação que não é exatamente uma continuação, tipo, sei lá, um relançamento, é um novo jogo, tipo o Mario Strikers Battle League aí, né? Às vezes dá um passo pra trás. Às vezes não, mano. Sei lá, eu tenho uma boa impressão de continuações, de modo geral. Eu acho que quando a gente pega esse lado mais financeiro, né? Essa coisa do tipo, a pressão do estúdio pra ganhar mais dinheiro em cima daquela marca, né? E aí ter uma continuação, eu acho que o paralelo com os filmes, ele cabe muito, sabe? Mas o videogame, ele tem o diferencial da gameplay, né? Então, às vezes, realmente é isso que o Coelho falou, concordo muito, cara. Às vezes a história não vai ser tão boa porque, sei lá, às vezes no primeiro título já tava bem amarradinho ali e tal, tinha uma ideia mais coesa, e no segundo eles têm meio que tirar um pouco de água de pedra ali pra fazer uma parada diferente, mas a gente sempre espera que vai acontecer uma evolução em termos da gameplay mesmo, né? Porque é o que acontece naturalmente com os videogames, eles vão evoluindo e a gente vai tendo aí essas coisas sendo implementadas, né? O Street Fighter 2 acho que é um bom exemplo, né? De sequência que evoluiu muita coisa, mudou muita coisa, e, assim. mano, tem aquela clássica história do Majora's Mask, que foi um jogo que o desenvolvimento dele durou menos de um ano, foi 11 meses. E Majora's Mask é tido como um dos melhores Zeldas também, sabe? Claramente é um jogo rushado. Só que eles conseguiram fazer da limitação que eles tinham ali, usando os mesmos modelos, as mesmas texturas, o mesmo tudo ali, a mesma engine, pra fazer uma parada completamente diferente. Mas ele tem uma premissa muito diferente, né? Exatamente. Eu acho que o lance do Majora's é que ele usa ali todo o molde do Ocarina, mas ele é um jogo completamente diferente, né? Bom, eu pelo menos acho um jogo completamente diferente. Apesar das similaridades da franquia, né? É, só que aí a gente tem, tipo, exemplos como o Manhunt 2. Brunão, tu jogou o Manhunt 2? Cara, pior que não, eu só joguei o primeiro. Fez bem. Fez bem. Eu joguei o primeiro Manhunt e não me pegou muito, assim, achei uma coisa meio, não, tô de boa. Muito gore, né, mano? Não me agradou muito, não, assim, por simplesmente pela violência desse jogo, acho que é na minha praia. Pois é, no 2 eles aumentaram isso, então você já sabe como é que é o resultado, né? Imaginei. Bigger, better, só que na verdade não. Pra mim, pelo menos, ficou péssimo, assim. É uma linha muito tênue, assim, né? Eu acho que é legal você ter mais e melhor, mas às vezes você realmente pode chegar num ponto de saturação, né? Tem que ter um equilíbrio muito delicado, assim, na hora de você pegar essa fórmula e você repetir. Eu acho que é um negócio que a indústria como um todo ainda tá meio que aprendendo a fazer, assim, tentar melhorar em cima dessas fórmulas, porque se você pensa, por exemplo, sei lá, nos anos 90, que você fazia o jogo em um ano, então você conseguia ali ter uma continuação em menos de um ano, um pouco mais de um ano, você tá cheio de franquia grande que conseguia lançar jogo quase que anualmente, ou uma vez a cada 2 anos, e aí a coisa era mais e melhor mesmo, porra, tipo, velho, você acabou de terminar um jogo, vai ter que lançar o próximo daqui a um ano, não tem muito o que pensar, é mais e melhor, e eu acho que isso acabou meio que ficando fixado na cabeça da maior parte dos desenvolvedores, né, virou uma coisa meio que regrinha, assim, da indústria, e agora que o tempo pra desenvolver jogos é muito mais longo, e o processo é muito mais trabalhoso, tem algumas coisas aí que eu acho que acabam sendo desconsideradas, né, assim, e muitas vezes quando a pessoa pensa, tipo, vai ser muito diferentão o jogo, aí já começa a ir mais pro terreno do reboot, sabe, né, comercialmente encarando, já vira essa coisa dentro das empresas, e não necessariamente uma continuação, né, eu sinto que elas não podem ser muito diferentes dos jogos anteriores, né. Você acha que, tipo assim, dado o momento atual, né, em que tem tantos caminhos, assim, que esses que você citou agora, né, de às vezes levar a franquia pra um lado muito diferente, por
vezes até descaracterizar certas coisas. Você acha que, diferente do que era nos anos 90, por exemplo, você acha que deixa de ser uma tendência que sequências necessariamente vão evoluir aquelas franquias? Cara, nem sempre, né? Você tem uns casos aí de continuação que o negócio desandou. Tipo, um exemplo completamente aleatório que, né, talvez não seja o primeiro da cabeça das pessoas que não vai pensar em continuação, pior os jogos. Lost Planet, cara, que era um jogo da Capcom ali, do final dos anos 2000, do PS3, 360. O primeiro era bem legal, era bem divertido. O segundo é horroroso. Acaba tendo o caso também da continuação que acaba tendo que acontecer porque o jogo faz muito sucesso, mas não era meio que a ideia, tipo, sei lá, o Star Wars The Force Unleashed, assim, né? Sem entrar muito em terreno de spoiler, mas é o tipo de jogo que claramente foi feito pra ter um só. Mas aí deu tão certo que, tipo, cara, o Lucasfilm virou pros caras lá que fizeram o jogo, eu não lembro qual era o estúdio, falou, cara, vocês vão ter que fazer outro. E aí tiveram que sair correndo pra dar 1000 voltas pra justificar várias coisas, e o resultado foi um jogo que foi pior do que o original, né? Um exemplo que entra nesse campo que você falou de sequências que acabam sendo forçadas a existir é o God of War Ascension, né, cara? Que é um jogo pouquíssimo inspirado, assim. Eu tenho péssimas lembranças desse jogo, cara. E é um jogo que ele sofre ainda com uma outra tendência da indústria, que era a obrigação de todo e qualquer jogo ter um modo multiplayer, né? Nossa, é verdade. Foi meio que uma regra da indústria ali naquele meio da geração do 360 e do PS3, onde tudo tinha que ter multiplayer, porque tem que brigar com jogos multiplayer. Então, se é um jogo single player, você tem que dar um jeito de fazer um modo multiplayer pra esticar a vida útil do jogo. E o God of War teve que fazer isso. Até que o modo multiplayer é legal, assim, ele é divertido, mas isso sacrificou muito o processo. E até porque, né, é um outro caso também de continuação de a história parecia não oferecer muito mais caminhos, né? Então aí tiveram que fazer aquele velho truque de voltar pro passado, e aí não é aquela coisa tão legal assim, é uma história mais ou menos e tal. Mas já tinham feito isso naqueles do PSP, né, de contar um pouco do passado do Kratos e tal. Então acho que a verdade é que não precisava, né, cara? Tanto não precisava que depois do Ascension a franquia deu uma adormecida, né? Só voltam a mexer com God of War agora no reboot aqui do... Não é nem reboot, né? Na versão do PS4 em 2018. Foram 5 anos sem God of War. É maluquice pensar. Era um jogo tão importante, uma máquina de fazer dinheiro, e os caras congelaram ela por tanto tempo, Só né? puderam fazer isso porque teve um Last of Us no meio do caminho, né? É verdade. Mas vamos falar de continuações que deram certo? Outra grande continuação, que eu já vi que tá na pauta aqui também, eu quero muito falar sobre ela. The Last of Us? The Last of Us. Cara, cada vez mais quando eu penso em meus tipos favoritos de continuação, tipo, obviamente, eu adoro continuação que faz mais e melhor, assim, nada contra os jogos que acertam da primeira vez e vão lá e, tipo, repetem a dose e o fazem bem, mas o tipo de continuação que costuma me satisfazer mais, que eu viro e falo, tipo, caramba, isso aqui foi foda, é a continuação em que o criador dá uma banana pra estúdio, dá uma banana pra indústria, dá uma banana pra fã e faz o jogo que ele quer fazer. E o The Last of Us é exatamente esse tipo de jogo. Obviamente, né, eu não sei se a gente já pode falar do spoiler do Last of Us 2, não sei se já venceu. Não, então, basicamente, acontece um negócio no Last of Us 2 que muita gente odiou. Eu achei uma das decisões mais corajosas do desenvolvimento de games AAA dos últimos 5 anos. O Coelho já sabe disso. O Coelho já sabe, não é possível, Coelho. Você não sabe o que acontece no The Last of Us? Spoiler? Sei, porque a internet é uma coisa tá inexorável, bom, estrogonoficamente sensível. Até porque vazou o grande spoiler do jogo, tipo, um mês antes do jogo sair, né? Então foi meio... Vazou um pouco diferente do que realmente aconteceu, né? É. Mas, ô Cardoso, a gente bota uma cinetinha ou a gente não entra no spoiler? O que você acha? Ah, bota uma cineta e Zabuzeta, coloca a voz do Google e a voz do robô a partir do momento que a gente para de falar do The Last of Us 2. Não tem como a gente não falar sobre a importância da sequência sem falar da coisa mais importante que acontece no começo do jogo, né? Sim, sim. Então vamos meter um alerta de spoiler aí, o Coelho falando ao spoiler e... Brunão, cai dentro, cara. Pule para 25 minutos e 36 segundos. Ó o spoiler! Ó o spoiler! Bom, vamos lá. Cara, eles poderiam muito tomar o caminho mais fácil e, tipo, fazer mais uma aventura com o Joe e com a Ellie sobre absolutamente qualquer coisa, e eu tenho certeza que o Neil Druckmann daria conta de fazer um roteiro foda, assim. Mas você tirar o Joel de cena, né, da maneira que ele sai, morrendo de uma forma brutal e concatenando ali com um negócio que acontece no final do primeiro jogo, que já tinha sido super impactante. Então você já tá vindo com esse trauma, com esse peso, que não apenas ele muda completamente o relacionamento entre o Joel e a Ellie, mas ele traz
traz toda essa história de vingança que vem da morte do Joel e o fato da Ellie partir pra Seattle pra tentar acertar as contas com o pessoal que matou o Joel, e a maneira como esse relacionamento ele é destruído, e no momento que você vê uma chance de reconciliação acontecer, tipo, na véspera da tragédia, cara, pra mim é brilhante, e não é o tipo de jogo que poucos estúdios dariam, assim, aval pra você fazer um jogo desse jeito. Se, por exemplo, Last of Us fosse da EA, ou se fosse da Ubisoft, e o Neil Druckmann batesse na porta dos caras lá da Ubisoft ou da EA, com aquele roteiro, os caras falam, não, esse aqui a gente não vai fazer, não. Isso aí eu tenho que tirar o chapéu, pra mim é muito legal, quando o jogo consegue fazer isso, cara. E, Bruno, eu acho que isso, até a própria Sony, se você parar pra pensar, porque no God of War 3, era pro Kratos ter morrido, né? Sim. Ali, e no próprio jogo eles vão e depois voltam atrás, né? Tipo, não, acho que não morreu não, hein? Ó, tem um rastro aqui de sangue, e não sei o quê. Porque é muito difícil matar grandes personagens, né, cara? Ainda mais num jogo em que a história é tão importante, como o caso do The Last of Us, assim, né? Tipo, tem que ter coragem pra você matar um personagem como o Joel, sabe? Tipo, tão querido, tão gigante, né, como ele é. E você matar ele no início do jogo, você praticamente você não joga com ele. Eu acho que você não joga com ele em momento nenhum, pra ser sincero. Nem nos flashbacks, é tudo a Ellie, né? No início você joga. Ah, é verdade. Iniciozinho. Os primeiros 5 minutos do jogo você joga com ele, é verdade. Na introdução ali, é verdade. Mas é tipo assim, é muito pouco. Muito pouco, né? Eu concordo, cara. Eu acho o The Last of Us um excelente exemplo de sequência. Mas você, Cardoso, fala aí uma sequência, uma das suas favoritas, assim, cara, que você acha que funciona bem e que você acha que é legal. Cara, eu queria falar do Uncharted 2, cara. Falando aí em Naughty Dog, ainda permanecendo na Naughty Dog. Cara, o Uncharted 1, por mais que eu goste dele, eu sei que ele não é um jogo muito bom. Sabe aquele jogo que você sabe que não é lá aquelas coisas que você gosta mesmo assim? Eu acho que o primeiro, ele tem muito essa pegada, ele continua sendo um jogo com uma jogabilidade péssima, com uma história bem fraca, assim. E eu fiquei muito surpreso quanto o estúdio evoluiu e amadureceu quando foi fazer o Uncharted 2, né, cara? Que é um jogo excelente, tipo, a história é excelente, a jogabilidade melhorou muito. Tem muita gente que fala que é o melhor Uncharted e eu acho que eu concordo. Ele tem tudo de bom que a franquia, tipo, pode oferecer, sabe? Eu acho um jogo excelente e acho que seria um ótimo jogo pra hoje ter um remake, assim. Eu acho que seria muito proveitoso. E ele eu acho que é um exemplo do jogo que pega tudo o que o primeiro fez e tipo, melhora, né? Ele é um ótimo jogo pra você ver, de fato, a evolução da Naughty Dog. De quanto a Naughty Dog evolui do começo ali da era do PS3 até esse momento do Uncharted 2. E depois, tipo, na hora que elas foram fazer o Uncharted 3, foi tipo isso, bigger, better, porque eles já tinham acertado a gameplay, já tinham acertado a história, então eles só quiseram, tipo, aumentar e fazer melhor. E eu, sinceramente, assim, apesar de gostar muito do 3, porque eu sou muito apaixonado pelos personagens, e ver o Drake ali criança é muito legal e tal, eu sinto que ele não consegue ser tão bom quanto o Uncharted 2, assim. Eu acho que ele ainda fica no meio do caminho. Mas por isso, assim, porque ele tentou ser, tipo, bigger, better, ter mais set pieces. Ele focou muito nisso, assim, tipo, quais vão ser as set pieces de ação mais legal que a gente pode fazer aqui? Aí tem, sei lá, o avião, tem o barco, tem não sei o quê. E aí no final ficou um jogo um pouco cansativo, assim. Mas eu acho o 2, cara, a fórmula perfeita de Uncharted, assim. Até hoje, nem o Uncharted 4 conseguiu, cara, o que o Uncharted 2 conseguiu. Tanto que o Uncharted 4 nem ganhou o jogo do ano, né? Quem ganhou foi o Overwatch no ano dele lá. Olha a polêmica aí. Trazendo polêmica. Fora que o Uncharted 4, né, até puxando aquele up que a gente fez sobre a franquia como um todo, o Uncharted 4 teve problema pra caramba, né? Então, sim, isso acabou afetando, eu acho que é um pouco o produto final também. Exato. Nos bastidores, né? Foi bem conturbado todo o Uncharted 4, né? Cara, a Amy Hennig ter saído, assim, no meio do desenvolvimento foi muito prejudicial pro jogo. É verdade. Fora aquele personagem lá. Enfim, a gente fez um programa, que inclusive o Brunão tá lá, falando sobre a franquia Uncharted, tá aí no feed, então ouçam esse programa, que aí a gente fala bastante sobre os 4 jogos da franquia. 5, né? Com o Lost Legacy também. E a gente tem um programa sobre o The Last of Us, que por acaso o Bruno também tá, né? Nossa, nem lembrava. O Brunão, ele é o nosso correspondente da Naughty Dog aqui, pô. Olha só. No parte 2, se eu não me engano, fomos eu, a Márcia, você e a Carol Costa. Olha aí. Uma coisa que eu acho legal, assim, que, tipo, só pra finalizar o Last of Us 2, e agora eu falo sem spoiler, né, que além de todas essas reviravoltas aí, o jogo ainda é mais e melhor no termo de gameplay. Ele simplesmente, ele supera no quesito técnico ali, no quesito jogo, a parte que você controla, ele é superior ao primeiro em todos os quesitos. Tão superior que agora a Naughty Dog tá refazendo o primeiro com os controles do segundo, né? Então, pra mim é uma prova de que o jogo também faz isso bem. Mas será que vai funcionar bem, mano? Pô, vai, vai, porque a Konami fez isso na época do Metal Gear Solid, né, que eles melhoraram no Metal Gear Solid 2, e aí eles fizeram um remake do primeiro, né, o Twin Snakes, que é bom pra caramba. Bom pra caralho, eu muito adoro, bom. mas eu só vejo a galera na internet reclamando, mano. É porque os caras não tiveram GameCube, né, É Coelho? verdade. É por isso. Então é isso.
isso. Exatamente isso aí. Twin Snakes é bem bom, cara. Baita exemplo de remake também. É verdade, é verdade. E você, Coelho? Mano, eu quero reclamar um pouquinho, posso? Eu quero reclamar. Caralho, tá bom. Eu quero reclamar da indústria. Por que as pessoas torcem tanto o nariz pra continuações feitas rápidas hoje em dia? Beleza, eu entendo. Na verdade, eu sei por que as pessoas torcem o nariz, porque o jogo lança de novo a preço cheio, né? Aí é foda, mano. E é a mesma coisa com DLC. Às vezes o DLC ficou com um gosto amargo, assim, na boca de muita gente. Isso tá mudando hoje em dia, mas porque lá no início era muito feito de uma forma pra cobrar mais caro pra um conteúdo que já deveria estar no início, né, do game. Desde o início do lançamento. Então, muitas continuações acabam sendo DLCs, o que eu acho justo, tipo Monster Hunter Rise Sunbreak, é uma continuação mesmo, é um jogo inteiro novo. Só que ele é uma DLC, ele não é um jogo físico separado, né? Mas, mano, eu sinto falta de continuações simples que vêm mais rápido, sem mudar muito o jogo. Tipo, eu gostei tanto desse jogo, que eu quero uma continuação dele. Pode ser DLC também, tanto faz, não importa. Mas o que eu quero dizer é, a gente tá desde 2014 esperando por um novo Donkey Kong, mano. E não tem mais. No Super Nintendo tiveram 3. Cadê? A Nintendo relançou o fucking Donkey Kong no Switch, não fez um novo, mano. Caralho! Faz um pod de Donkey Kong. Usa os mesmos assets aí do Tropical Freeze, entendeu? Qualquer coisa. Metroid Dread, 15 anos, mano. Porra! F0, tá ligado? Eu acho que a gente tinha que ter mais continuações mais rápido. Eu nunca vou esquecer, Coelho, que primeira semana de The Enemy, a gente tava fazendo transição D3, ia ter Direct da Nintendo. E aí no pré-show, que hoje em dia, agora é meu colega de novo no Chipo, ele afirma categoricamente pra câmera e fala o seguinte: gente, esqueçam o Metroid. Metroid está morto. 20 minutos depois anunciam o Metroid Prime 4 e aquele remake do Metroid 2 pro Nintendo 3DS. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Mas é um exemplo, né? Porque fazia tanto tempo que não tinha nada de Metroid que as pessoas já, tipo, Nintendo botou esse jogo na geladeira, né? Vai fazer mais. Pois é, eu quero mais continuações, mas não tem problema se é um jogo meio parecido. Se o jogo é bom, cara, olha o que a Nintendo fez com o Super Mario Galaxy 2. Eles pegaram o mesmo jogo, eles tiraram o mundo hub e eles fizeram o mundo de igual dos Marios normais, né? Um overworld, assim, que você seleciona o mapa. E caralho, que jogo bom, meu irmão. Que jogo foda. Ô, Coelho, me deu até saudade, cara. Eu vou pegar meu Switch agora, na minha aquela coletânea lá dos Marios 3D, e vou jogar agora o Mario Galaxy 2, mano. Não, aí tu me fudeu. Aí tu me fudeu, meu irmão. Tá vendo? Por que não tem uma porra de uma DLC? Eu tô puto. Eu vou ficar falando porque a palavrão Nintendo aqui. é uma filha da puta, cara. É por isso, mano. Coelho, cadê o jogo? sabe o que eu tô achando engraçado dessa história toda? O Coelho falou, quero reclamar da indústria. E ele tá só reclamando da Nintendo, mano. Quem não lança continuação é a Nintendo. Porra, não é a indústria, é a Nintendo. Mano, tá bom, mas você entende que é tipo... Aí, ó, fiz o barulhinho do Switch aqui que eu já abri ele pra poder reclamar de mais algum jogo. Eu vivo essa porra. Então eu vou reclamar mais da Nintendo mesmo, entendeu? Não, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, mano, o problema é que a Nintendo tá cagando pra umas franquias que tu gosta, mano. Eu jogo Wipeout todo final de semana porque não tem F0 pra jogar, cara. Então vamos reclamar de outra empresa. Vamos reclamar da Valve. A Valve não lança Portal 3. A Valve não lança jogo, ela só lança Counter-Strike. É só isso que ela faz. Aqui, ó, vou usar uma hashtag aí. Queremos continuações da Nintendo e da Valve. É sobre isso. Ori, pronto, vamos reclamar da Microsoft então. Cadê? Lançou outro dia, cara, o Ori, mano. Calma, velho. Lançou o Ori ano passado. Outro dia tem que lançar de novo. Pô, demorou pra caralho, meu irmão. Lança outro, porque é bom demais. Coelho quer jogo todo final de semana. Todo final de semana é uma continuação. Coelho, eu vou sugerir uma franquia pra você que se você quer muita continuação, o Call of Duty. Não tem no Switch. Ódio de Call of Duty. É verdade. Eu joguei os Call of Duty recentes e tudo mais, mano. Mas aí, tá, vou reclamar da Nintendo então. A Nintendo não mandou a mala preta lá pra Activision Blizzard pra trazer o Call of Duty pro Suitão, mano. Call of Duty eu gosto, mano. Eu gosto que tem várias sequências. Tá aí, ó, um bom exemplo. As pessoas reclamam de Call of Duty, mas eu sou trouxa que compra o Call of Duty. O que não pode é fazer igual FIFA. Fico imaginando com essa reclamação do Coelho, a galera que é fã da Blizzard, cara, que esperou, tipo, 12 anos pra sair StarCraft 2. Nossa, e aí, mas pelo menos saiu e, cara, que jogo, hein? Que esperou não sei quantos, acho que foi na casa dos 10 anos também, 10, 15 anos pra sair Diablo 3. E o Overwatch 2, hein, o Bruno? Pois é. Esse é um jogo que não precisava existir, né? Até pelo modelo, assim, super confuso. Começou com os caras falando que ia ser só, a continuação ia só valer o single player, o multiplayer ia continuar jogando com um. Depois teve toda essa mudança do modelo de negócios, e aí agora, né, mais recentemente, eles meio que deixaram escapar que quando o
Overwatch 2 sair, o aplicativo do Overwatch 1 ele vai ser limado da existência. Sim. Você não vai poder comprar Overwatch 1 mais. Então, assim, mano, isso não é uma continuação. Isso é uma expansão. Você só tá botando um 2 ali pras pessoas, né, voltarem a se interessar e acharem que é uma continuação. Na verdade, ela não é, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Left 4 Dead, né, mano? Tu lembra disso? É. Left 4 Dead foi essa porra aí. O pior do Overwatch é que, tipo, a grande justificativa pra existir um segundo game era o modo PvE, que acrescentaria história, um novo modo de jogo e faria realmente uma expansão daquele universo ali. E o jogo vai sair agora, outubro? É, daqui a pouco. E não vai ter o modo PvE. O modo PvE tá previsto só pro ano que vem. E o mais bizarro, que os competidores, né, a Overwatch League tá rolando e as pessoas já estão jogando o Overwatch 2. Sim. Cara, é tão conturbado, a existência do Overwatch 2 é tão conturbada que, sei lá, mano, eu não sei se é sequência, eu não sei se é DLC, eu não sei nem classificar o que é. Eu acho que é pouca vergonha, entendeu? É, pouca vergonha. Se a gente for classificar o Overwatch 2, ele é pouca vergonha. É bizarro, mas, ô, Coelho, você não falou, mano, uma sequência sua favorita. Cara, Mario Galaxy 2 é uma sequência inacreditável de boa, assim, cara. É um belo exemplo daquilo que eu tava falando, que eles tinham muitas ideias, não colocaram no primeiro jogo, senão ia virar uma coisa muito doida, e aí eles falaram, não, agora a gente vai estruturar isso aqui e colocar no segundo jogo, eles trouxeram o Yoshi. Cara, o Mario Galaxy primeiro já é um jogo 10 de 10, tá ligado? E aí o Mario Galaxy 2, na minha opinião, é melhor do que o primeiro. Pô, eles, né, não, tipo, em termos de level design, ô, louco, mano. Não, que isso, Dan? Nossa, é sim, mano, é sim. É um outro jogo 10 de 10 que eles conseguiram fazer, uma sequência totalmente justificável, sabe? Eles expandiram a quantidade de levels bons pra gente poder jogar. Cara, fizeram tanta coisa criativa com o Yoshi que nunca tinha sido feito antes, que é muito divertido. Aquelas frutas todas que ele come, que dá habilidades diferentes. E, cara, Mario Galaxy, eu acho que é um paraíso pro level designer, né? Tipo, cara, você tem um universo ali, essas aqui são as regras, cria o que você quiser. E os caras criaram tanta coisa criativa ali, sabe? De você girar em volta daqueles planetinhas, várias estruturas muito loucas de gravidade pra você conseguir fazer. E aí você entra nos planetas e aí vira um jogo de plataforma 2D ali, ou às vezes 3D também, dependendo da plataforma que você tá fazendo, da ideia que o cara teve. Então é uma variação de gameplay muito gostosa, cara, e eu adoro essa sequência. Eu acho que o Super Mario Galaxy 2 foi uma realização muito boa, que eu queria que a Nintendo fizesse mais, porque eles lançam esses jogos muito bons e não lançam sequências no mesmo console, né? A gente tem que esperar uma nova geração pra eles poderem fazer. Tá bom, Cardoso, o problema é a Nintendo. Pronto, falei. Beleza. Eu não falei nem nada, eu deixei o triplex ser construído por você mesmo. Já que o Coelho falou tanto isso, mano, eu falei categoricamente aqui que o primeiro é melhor do que o 2, apesar de eu amar o 2 também. Então eu vou pegar meu Switch aqui agora e eu vou jogar o Mario Galaxy 2 na coletânea pra poder tirar a prova, tá bom, Coelho? Fechou? Caralho, Dan, parou, mano. Não tem, mano. A Nintendo, ela já cobrou os olhos da cara dessa coletânea e nem colocou o 2, ó. A gente vai entrar nesse assunto de novo. O bagulho nem vende mais. Os caras podiam ter botado o jogo lá, cara. Pelo amor de Deus, não faz sentido. Podia, mano. Não, a Nintendo foi muito zoada nessa aí, cara. Sério. Não faz sentido. Eu vou puxar o meu aqui então, hein. Eu vou puxar minha sequência aqui. E essa eu acho que... Eu não sei se o Coelho jogou, eu acho que não, mas acho que Cardoso e Bruno jogaram. O Bruno eu sei que fez até review na época. Que é o Red Dead Redemption 2, cara. Porra, jogaço. Que eu acho, mano... Absurdo. O melhor jogo de 2018. Olha aí. Caraca, olha aí. Defenderei até o final. Palavras O fortes. que lançou em 2018 mesmo? God of War? Foi o God of War. Que foi quem ganhou o prêmio. O Red Dead é muito melhor, tá maluco. Obrigado. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas o Red Dead, cara, eu acho uma parada louca que, tipo, na minha cabeça, quando eu peguei ele pra jogar, eu fiquei pensando, o que eles podem fazer pra entregar um jogo melhor do que o primeiro, sabe? Porque, porra, o primeiro, assim, não sei se vocês jogaram, mas o primeiro é do caralho, né? Não, o primeiro é muito foda. Tá maluco. É inacreditável aquele jogo e tal. Eu me lembro até hoje de eu jogando o primeiro jogo, vendo aquelas paisagens, vendo aquela coisa, assim. É engraçado que hoje a gente fala, né, sobre... Ah, esse jogo aqui é muito realista, tipo, nossa, olha só, esses gráficos, blá. É tão banal hoje você trazer isso, mas o Red Dead, ele era isso, cara. Era você jogar e você falar, cara, olha isso aqui, olha esse cenário, olha essa natureza. Eu realmente tô dentro dessa parada. Era muito impressionante pra época, assim. Eu acho que ainda é, na verdade, sabe? É muito foda o primeiro jogo. E aí quando eu peguei o segundo pra jogar, cara, ele expande tanto aquele universo ali de uma maneira diferente, né, cara? Porque, mano, palavras fortes agora, hein? O Arthur, do Red Dead Redemption 2, talvez seja o melhor protagonista de jogos que eu controlei, mano. Ele é impressionante, mano, esse personagem. É incrível o trabalho que eles fazem de construir um personagem que você se apega tanto a ele, mas tanto a ele, que, tipo, diferente de quando você joga um GTA, por exemplo, em que você não se importa com as consequências de tudo que você faz com os personagens que você tá controlando ali, com o Arthur, mano, você quer ser o Arthur, cara. Você é o Arthur, você não consegue
consegue tocar o zaralho quando tu chega num bar, numa parada, porque você pensa, o Arthur não faria isso, mano. Exatamente. Eu não vou fazer isso. Exatamente. Eu não vou sair matando todo mundo nessa missão aqui, sabe? Porque ele é um personagem tão denso, tão profundo, e você se apega tanto a ele, que você quer ser ele ali enquanto você tá no controle, cara. E eu acho isso um grande mérito do Red Dead Redemption 2, sabe? Ele tem uma narrativa muito foda, ele é todo muito foda, e isso eu não preciso falar. E, cara, essa parada de criar um protagonista que você se transforma nele enquanto você tá jogando é uma parada muito forte pra mim, assim. Não sei as memórias que vocês carregam do Red Dead 2, mas eu acho que ele é um excelente exemplo de continuação, e principalmente de uma continuação carregada de tantas expectativas, né? Porque quando é um jogo que sucede um Red Dead Redemption, não é muito fácil, mano, soltar um jogo assim, sabe? E ele, pra mim, ele cumpre todas as expectativas, assim. Apesar de ter alguns seus probleminhas, como todos os jogos, mas eu acho ele incrível, assim. Acho uma excelente sequência, cara. Gostaria que todas as sequências fossem assim. Ele é muito foda, mano. Eu acho ele muito foda, eu acho que ele é tudo isso que você falou, mas eu não consigo não dizer pras pessoas, tipo assim, não vá com a expectativa que esse jogo é um GTA do Faroeste, porque ele não é. Ah, é. Nem o primeiro era, Não, né? Se não parar pra é. pensar, cara. Exato, mas assim, o primeiro ele tinha um ritmo diferente. Ele tinha um ritmo um pouco mais acelerado, assim, sabe? Até pelas missões e tudo mais. Esse não, ele é um jogo de contemplação. E eu acho que é importante as pessoas irem jogar esse jogo com isso na cabeça, porque ele tem um ritmo mais lento mesmo. Mas ele é pra ser assim. Foi intencional que ele fosse mais lento mesmo, sabe? Eu acho sempre importante falar isso, porque depois a galera, porra, jogou muito lento e tal, não sei o que. Não, é pra ser assim mesmo. Cara, eu acho que quem jogou Red Dead 2 e, tipo, não voltava pro acampamento com comida pra galera comer e não fazia a barba toda vez que você ia encontrar a mina lá que ele é apaixonado, tá maluco, pô. Você é maluco, tem que ser maluco. Tem que ser maluco pra não entrar Daniel, no personagem a esse ponto, sabe? Eu joguei 30 horas de pôquer no Red Dead. Eu sentava pra jogar pôquer, eu sentia que eu tava jogando pôquer. É tipo assim, eu tô vivendo isso. Eu tô sentando aqui pra jogar pôquer. E eu vou jogar quantas horas for de pôquer, sabe? Esse jogo, pra mim, a grande trunfo dele é esse, assim. Ele tem uma complexidade de sistemas em coisas tão absolutamente banais, assim, tipo, poker, mecânica de crescer barba. Se você se prestar a fazer, tipo, sei lá, caçar. Mano, tem 380 bilhões de animais diferentes, variações diferentes, que dão coisas diferentes, e você pode caçar, e aí vai te render outras coisas. Se você investir em cavalo, tem 300 mil tipos de cavalo que tem ali atributos diferentes, assim. E é esse nível de esmero enorme pra cada coisa minúscula, assim, que pra mim, assim, é o mais próximo que um jogo chega de uma superprodução, assim. Eu não vejo tanto jogo fazendo isso daqui pra frente, e ainda mais jogo single player, cara. Tipo, você para pensar a quantidade de pessoas pra você manter todos esses negócios funcionando, pra criar, pra fazer tudo funcionar de forma coesa, sei lá. Eu só consigo imaginar um Fortnite da vida fazendo isso, assim. E o Fortnite é um jogo como serviço, né? Que tá sempre tendo novidade, toda semana tá tendo isso. Red Dead Redemption 2 não, tem, velho, um começo, um meio e um fim, né? É muito impressionante pra mim, assim, Sim. o que eles fizeram com esse jogo. Não à toa tiveram tantos problemas, né, de desenvolvimento, tantas sim. pessoas sendo exploradas ali dentro do estúdio e tantas polêmicas, né, que ficaram em torno do jogo, porque realmente pra entregar aquela... Mano, tipo, tem aquela história lá de que aquela cena no teatro que tem a mulher que engole espadas lá, com fogo, aquilo ali foi uma profissional de verdade, que eles capturaram um movimento de verdade, mano. Meu Deus. Tipo, é muita minúcia, velho. As histórias das fogueiras, cara, quando você senta na fogueira, no acampamento, você pode ouvir uma história inteira ali, histórias de vida e não sei o que daqueles personagens. Cara, você só sentou ali pra ouvir. É só isso. E o fato de praticamente você não ter diálogo repetido no jogo. Sim, faz um experimento no Red Dead Redemption 2, vai lá naquele momento do acampamento e fica dando prompt pra falar com a mesma pessoa várias vezes, até tirar um diálogo repetido. Vai, demora, viu? Demora. Cara, que loucura, mano. Demora. Muito louco. E o negócio do saco do cavalo, é verdade? É. Precisava saber. Sim. Cara, uma coisa que eu acho muito foda também, assim, mas vamos sair do Red Dead, mas só pra encerrar, que é o lance de que ele tem todas essas coisas que o Bruno falou, né, dessas mini mecânicas que são, de certa forma não, elas são banais mesmo, né, a coisa da barba, do poker e tal, e você não precisa fazer essas coisas, né, você não precisa fazer a barba, você não precisa parar pra jogar poker, nem caçar você não precisa, sabe, se você não quiser, mas você acaba fazendo, porque tá ali e de alguma maneira o jogo te induz a querer fazer essas coisas, sabe? Isso é muito foda, mano. Muito diferente, assim. E eu acho que nisso tudo, em todos esses detalhezinhos, a gente vê o quanto eles olharam pro primeiro e deram um salto, assim, sabe? Sim. Nesses mínimos detalhes, assim. Cara, tem um perfil no TikTok chamado Gamerficial HQ, HQ. Gamerficial HQ. E aí ele tem um vídeo que tem mais de 1 milhão de curtidas mostrando, tipo, uns detalhes muito malucos
malucos do Red Dead. Cara, os caras fizeram uma física da roupa no varal, mano. Caralho. Porque aí você passa por uns varais que tem roupa. E aí você consegue, tipo, passar pela roupa e a roupa, tipo, fica, né? Como se fosse uma roupa de varal mesmo. Só que, Não cara, atravessa a cabeça do boneco, né? Ela Exato. passa certinho, né? passa certinho. Então os caras fizeram uma física pra roupa que tá no varal do jogo. E você não tem nem como colocar a roupa no varal. Você encontra a roupa no varal, sei lá como. E aí tem umas coisas, tipo assim, tem dois caras sentados num banco. Ele mata um dos caras e volta não sei quantos meses depois. Quando ele volta, só tá um cara lá. O outro não volta, tipo, a vida, sabe? Morreu, acabou, não tem mais volta. Então, cara, tem cada coisa que, assim, é impressionante. De verdade, eu acho esse jogo incrível. É, surreal, mano. Eu queria puxar um pouco sobre DLCs. Eu sei que o Coelho, ele deu uma introduzida nisso, quando ele comentou sobre o Sunbreak, né, que é essa expansão nova aí do Monster Hunter Rise. Mas eu queria, antes da gente entrar nas DLCs, ouvir do Bruno sobre o Metal Gear, porque ele falou que queria falar sobre lá no início do programa. Cara, então, é porque eu acho que o que eu falei do Last of Us, eu acho que se aplica muito ao Metal Gear Solid 2. E o Kojima, eu acho que ele ainda faz com um requinte ainda maior de crueldade, porque ele também tira o protagonista de cena, né, logo nos primeiros momentos do jogo. O fato é que, tipo, durante o desenvolvimento do jogo inteiro, todos os trailers, todas as coisas de divulgação, só mostravam o Solid Snake, então todo mundo achava que ia ser um jogo, uma continuação com o Solid Snake. E você joga com ele, sei lá, as primeiras 2 horas de jogo, e depois entra esse cara que é, tipo, primeira missão, o cara não sabe o que ele tá fazendo, ele tá, tipo, mano, o que é isso aqui? Eu não tô preparado pra isso, ele tá reclamando o tempo todo, e ele escorrega no cocô de pombo, tipo, ele é um personagem feito pra você odiar, mas isso é tão importante, porque é tudo o Kojima armando pra fazer uma crítica tão bem eloquente, assim, sobre tanta coisa, né? O cara fala sobre informação na internet, ele fala de fake news, ele fala de manipulação de opinião, isso em 2001, cara. E ao mesmo tempo usando essa alegoria da substituição do protagonista como base, né? Aí eu não quero dar muito spoiler de como o jogo trabalha nisso, mas eu acho, assim, brilhante, cara. Talvez Metal Gear Solid 2 seja a minha continuação favorita, assim. Além de, né, de não ser nada convencional, ela subverte, assim, completamente as expectativas de todo mundo, e isso é importante pra chegar no ponto que o jogo quer chegar. O Kojima não faz só por fazer. Ele não faz, tipo, vou aqui sacanear todo mundo, vou tirar o Snake e vou botar esse safado aqui, o Raiden de protagonista da continuação. Não, tem um motivo pra isso, e é muito legal, assim, é muito, muito legal. É, isso é muito maneiro. Inclusive, se o ouvinte aí for procurar na internet essas listas, né, de tipo 10 momentos que impressionaram nos games, sei lá, nos eventos, na E3, sei lá o que, você vai acabar achando essa história do trailer do Metal Gear que mostra sempre o Snake e no fim, quando o jogo saiu, não era o Snake como protagonista, né? Essa história, ela é repercutida nesses vídeos, nessas listas, né? As pessoas sempre lembram disso porque foi muito marcante, né? Eu posso falar mais uma, bem rapidinho, que eu acho Claro. que é um exemplo de continuação que a gente não tocou muito aqui. Talvez um pouco no Red Dead Redemption 1, mas eu acho que não era exatamente o caso, assim, da continuação em si. Mas são, cara, os tipos de continuação que, assim, quando a franquia já acerta muito no primeiro jogo e o jogo já vira um clássico instantâneo, aí eles vão e soltam a continuação, e a continuação é tão boa quanto e é tão bem considerada quanto pelos fãs, pela crítica, por todo mundo, tipo, meio que ela se eleva e ela fica ali pau a pau, que as pessoas não têm dificuldade de saber qual jogo que é o melhor. Eu acho isso muito legal também. Assim, tem vários jogos aqui da pauta que se encaixam nisso, mas eu acho que poucos são tão bem sucedidos nessa missão quanto o Resident Evil 2. Porque o primeiro jogo, ele já é esse negócio, esse clássico do terror, praticamente cria um gênero, né, ou pega esse gênero ali de terror de sobrevivência e eleva ele a um status ultra popular. A gente tem jogos de terror de sobrevivência saindo até hoje, né, vai sair aí, por exemplo, o Callisto Protocol aí no final do ano, né, que é o jogo do cara do Dead Space. Esse jogo só existe porque lá nos anos 90 teve Resident Evil fazendo sucesso. E o 2 vai e ele faz mais, ele faz melhor, ele faz diferente e ele faz uma história e um jogo tão memorável quanto o primeiro, assim. Isso é muito difícil de fazer, cara. É muito difícil, é muito raro. É verdade. Então, assim, palmas pra Capcom por ter conseguido fazer, assim, 2 clássicos dos games num intervalo de, sei lá, 2 anos. É impressionante. Cara, é muito legal você estar falando isso, porque eu tô jogando agora o Resident Evil 2 Remake, né? Eu não tinha jogado ainda. Eu fui primeiro dar uma olhada no Resident Evil 1 Remake, que eu já tinha jogado já tinha muito tempo, mas eu falei, vou dar uma olhada aqui de novo. E, cara, eu não tinha lembrança, e aí eu descobri, porque eu nunca joguei, do primeiro Resident Evil. Eu só tinha jogado o Resident Evil 2. E na minha cabeça, o Resident Evil 2 tinha sido o primeiro Resident Evil. Depois que eu fui ver, que eu falei, caraca, eu nunca nem joguei o primeiro Resident Evil. Loucura, né, cara? É loucura. Porque o 2 é tão foda e tão importante que, tipo assim, eu joguei ele primeiro e ele já foi o meu Resident Evil favorito, assim, sabe? Muito louco, né? Não, e ele apresenta o Leon também, né? Talvez seja o personagem mais querido, né, da franquia. Leon, a Claire, a Ada Wong. Aí da Wong, top demais. Salvou o Leon várias vezes no 4. É. Pô, muito bom. Bom demais, bom demais. Mas eu queria falar um pouquinho sobre os DLCs, cara. O Coelho tava falando sobre o Sunbreak, né? E eu acho que é
interessante que as DLCs também são uma forma de você continuar as histórias, mas é uma coisa mais moderna, né? Não tanto olhando pra trás, assim. E algumas são tão poderosas, como, por exemplo, as do Monster Hunter, que elas são quase como realmente um outro jogo, né, Coelho? É, exatamente, mano. Na verdade, cara, nesse caso do Monster Hunter Rise, eu fico me perguntando por que eles não lançaram um jogo standalone? Porque eles estão lançando uma mídia física, pelo menos no Japão, que inclui o Monster Hunter Rise Sunbreak. Claro, né? No Japão, óbvio. E aí vai vender 6 milhões de unidades no final de semana. E pior que acontece mesmo. Mano, e pior que Monster Hunter já é um jogo muito caro no Japão. Sabe quanto eu paguei no meu Monster Hunter World? Eu paguei 8 mil ien, que é tipo $80 no lançamento. Bizarro, né, mano? Bizarro. Lá o preço não é tão tabelado igual a gente tem aqui. Não é tabelado, né? Pois é uma loucura. A franquia, eles costumam fazer muito isso de expansão, né? O World também teve o Iceborne, que eles poderiam ter lançado como o Monster Hunter World 2, que provavelmente colaria, né? Não, com certeza colaria, mano. Dava pra ter feito isso, sim, mas a Capcom resolveu não fazer. Eu não sei exatamente a estratégia por trás, porque eu acho até que as pessoas vendo um número novo vende mais, mas eu acho que é porque eles requerem que os caras tenham jogado já o primeiro, né? Porque o jogo é mais difícil. Eles lançam as missões de nível G, que são as missões mais hardcore e tudo mais, então o jogo meio que espera que você já tenha experiência pra poder entrar nele, né? O próprio Sunbreak você precisa ter completado as missões lá da sua vila e tal, então talvez seja um pouco disso. Será que não é uma repetição do que eles fizeram com Iceborne também, assim? Ah, com certeza é, pô. Eu não sei se nos outros Monster Hunter tiveram essa mesma DLC com esse escopo, assim. Não teve. Eles lançam uma versão completona. No Japão eles chamam de G, aqui eles chamam de Ultimate. Aí tu tem que rejogar o jogo inteirinho novo pra acessar as missões novas. Eles relançam o jogo inteiro com o conteúdo novo. Era bizarro. Até porque também era praticamente tudo no PSP, no DS e no 3DS, né? Os Monster Hunter anteriores, né? Então, acho que você lançar uma expansão grande dessa num momento que o formato digital não era tão fácil, né? De implementar, dificultava um pouco. Mercadologicamente fazia mais sentido você lançar uma nova versão completona. Caralho, né? não tinha pensado nisso. E agora com o World, né? Que você tem o digital predominante, os caras podem lançar uma expansão que aí você acopla, né? Porque, por exemplo, quando saiu o Iceborne, por exemplo, meio que o Monster Hunter World original, ele some, né? Tipo, eu tinha o World original e depois de um tempo, o ícone do meu jogo já foi direto pro Iceborne, assim. Tipo, ele meio que substituiu o jogo base, assim. Mesmo que você não tenha o Iceborne, o ícone vira o do Iceborne, né? É verdade. O ícone vira o do Iceborne, exatamente. O do Sunbreak também. Se você entrar na eShop, ele já aparece o Sunbreak lá. E aí eles substituíram a demo. A demo tinha duas, né? Quando veio a demo do Sunbreak, tinha as duas demos lá. E agora só tem a do Sunbreak mesmo. Sabe um exemplo que eles fizeram separado, que é uma DLC? Foi a DLC do Xenoblade Chronicles 2, a Torna, The Golden Country. É uma DLC pro jogo, super legal. Eles resolveram lançar ela standalone. Você não precisa nem do jogo original. É mesmo? Não sabia. Tu não precisa. Ela custa metade do preço. É um jogo inteiro, praticamente. Claro, um jogo mais curto, mas é um baita de um jogo. E você não precisa do jogo base, mano, pra você comprar. Se você comprar ele standalone, você vai pagar $10 mais caro. Mas você pode comprar a DLC dentro do jogo e pronto, jogar ela ali. Mas eu achei legal. Tem até mídia física, cara. Mas ele não aproveita nada do progresso do Xenoblade normal, assim? Ele é tipo uma história realmente paralela? Ele é uma prequel. Ele se passa antes com os personagens. Então, são personagens novos que você vai estar jogando ali, ou versões mais novas de personagens que você conhece ao longo do jogo, sabe? Meio que acontece isso. Mas eu acho que eles podiam fazer mais disso, né? DLCs standalones. Tem o caso também lá do New Super Luigi Bros. U. Cara, que nome horroroso, né? Mas vocês lembram desse? Lembro. Que era a versão do Luigi? Sim. A caixinha verdinha, mano. Mó legal aquela caixinha. Tinha até o emote do Luigi, que vinha escrito Super Luigi, sei lá o quê. E ele era verdinho, tinha o símbolozinho do Luigi na caixinha. Era top, mano. Os caras exploraram tudo com essa parada, né? Eu sou a favor, mano, porque tem jogo que eu acho legal ter uma continuação que não precisa ser tão ambiciosa, sabe? Só mais do mesmo que a gente gosta muito. E é isso. Você tava falando, por exemplo, sobre aquela coisa que você quer mais continuações e que pode ser mais rápido, pode não sei o quê. Eu acho que a DLC, ela acaba, dependendo, né, de que tipo de DLC a gente tá falando, ela acaba sendo um pouco isso, né? Tipo, eu me lembro do The Witcher, cara, do The Witcher 3, que saiu a Hearts of Stone. Sim. E depois a Blood and Wine, que saiu depois, elas já faziam parte, tipo, de um Season Pass, né? Você podia comprar, garantir as duas. E o Blood and Wine, ele é praticamente um outro jogo, né? Eu fiz 40 horas jogando a Blood and Wine. Caralho! Eu fiz 40 horas. Assim, eu acredito que se você focar só na história principal, você deve fazer ali umas 10 horas, talvez. Confesso que eu não sei. Mas eu lembro que eu fiz 40 horas. Porque ela tem muito conteúdo extra, muita coisa nova. É uma história muito foda. A missão principal da Blood and Wine é do caralho, sabe? Ela é muito, muito maneira. Você jogou, Bruno, o The Witcher 3? Não joguei. Mas eu sinto que essa tradição aí da CD Projekt Red de lançar essas expansões grandonas, porque tiveram duas, né, pro Witcher 3. Isso. Vem muito da cultura de jogo pra PC,
PC, né, cara? Eu sinto que essa coisa de fazer uma expansão parruda pra um jogo que já saiu em vez de fazer uma continuação era muito comum no mercado de jogo pra PC ali nos anos 90 e nos anos 2000. A própria Blizzard fez muito isso, né? Com Warcraft 3 teve expansão grande, Diablo 2 teve expansão grande, StarCraft teve expansão grande. Era um jeito de você conseguir aumentar aqui aquele jogo base sem precisar necessariamente fazer uma continuação, mas tinha tanto conteúdo, tinha tanta coisa que era quase que a versão 1.5 daqueles jogos, né? E como a Polônia também foi um lugar que também o jogo pra PC foi super importante na formação, eu acho que isso deve ter ficado assim pra CD Projekt Red apostar nesse formato numa época em que não era comum, né? Não era mais o padrão da indústria, né? Já tinha DLC rolando há muito tempo, né? É verdade, eu nem tinha parado pra pensar da Blizzard, que faz todo sentido mesmo, é uma coisa bem deles, né? Mas outras empresas de jogo pra PC faziam isso também. A Valve, no primeiro Half-Life, eles lançaram uma cacetada de expansão pra Half-Life, cara. Tinha aquele Blue Shift, que você jogava com os guardinhas da Black Mesa. Tinha uma outra que acho que era Opposing Force. E eles iam lançando, cara. Pô, tem o The Sims também, né? Nossa. Esse, inclusive, é um modelo de negócio que tem até hoje, né? Se você vai olhar The Sims 4, que é um jogo de 2014, que ainda tá, velho, tendo expansão até hoje. E se tu for comprar tudo, você tem que pagar um pedaço do PIB da Alemanha, né? Dá pra comprar metade de um PS5, assim, com o preço das expansões do The Sims 4. Exatamente. Cara, mas o que eu fico meio triste é que a continuação normalmente ela tenta ser ambiciosa. E a DLC, não necessariamente. Mas eu não vejo problema quando é o meio termo. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro Pikmin 3. Só que eu acho que a DLC dele é pouquinho demais, mano. Eles adicionam umas missõezinhas ali. E é isso. Tipo, não é o conteúdo do jogo. Tipo, o conteúdo de Pikmin 3, e que isso vale pra muitos jogos, é o modo história ali, é aquela coisa que você tem um negócio que te leva pra frente acontecendo. Não é só o puzzle. E a DLC, ela adiciona mais puzzles, mais missões. E é isso. E isso é muitas vezes o conteúdo da DLC, mas eu acho que uma continuação, ou então uma DLC grande, standalone, ela seria um meio termo ali de ambiciosa o suficiente pra valer um jogo, mas não é uma continuação propriamente dita pra demorar anos de produção, entendeu? Eu gosto disso. Essas DLCs são menores, assim, mas são uma forma meio de dar aquele gostinho a mais, né? Como se fosse uma resposta ao quero mais, né? Acho que a do Bloodborne, por exemplo, né? A Old Hunters, ela é um quero mais ali do Bloodborne. Ela é excelente, né? Há quem considere as melhores partes do jogo dentro da DLC, né? A melhor luta do jogo é na expansão. Então. É o Órfão de Koza, é a melhor luta do Pois jogo. então ela é uma DLC poderosa, mas ela não é tão grande quanto o jogo. Ela não traz mais, sei lá, 50 horas de gameplay. Na verdade, eu tô falando, mas eu não tenho certeza. Bruno, você que jogou, ela não é tão grande, né? Não. Você consegue matar em umas 10 horinhas ali, né? Porque você provavelmente só vai jogar esse conteúdo da expansão quando você já estiver bem forte, né? E aí, dependendo do teu nível, você consegue, assim. Quando eu joguei, se eu não me engano, eu fiz, acho que foi em umas 5, 6 horas tudo. O que demorou mais foi a luta do órfão, né? Essa sim, você vai gastar um tempinho nela, que ele é difícil. Ainda falando um pouquinho disso, de quero mais, assim. Eu tô jogando agora, eu tô sentindo que eu tô pra terminar já, que é a do Cuphead, mano. Que é a Delicious Last Curse, né? Que demorou muito pra sair. Corsidan. Oi? Se você falar curse, é maldição. Nossa, pelo amor de Deus. Maldição. Mas pode ser também, assim. Também, eu acho que Funciona. inclusive combina mais. Ela demorou muito pra sair, existia uma grande expectativa em torno dela, e na minha opinião, até onde eu joguei, ela não acrescenta nada, assim, de muito impressionante, sabe, no jogo, não. Ela é quase um quero mais ali. Quando ela foi anunciada e todo esse hype em cima dela, eu tinha uma expectativa de que ela seria quase uma continuação, sabe? Um outro jogo ali pra você jogar. Eu também achei. Não é bem assim, não. Ela tem um chefe que é incrível, de legal, eu não vou falar aqui qual é não, mas é muito bom, muito foda essa luta aí. Mas, sei lá, por exemplo, jogar com a personagem nova nas fases antigas eu não acho tão legal, sabe? Eu acho que ela não vale a espera que a gente teve, sabe? Tipo, apesar dela ser legal, ela é boa, mas acho que ela podia ter saído antes e etc. Não sei como é que foi a questão de desenvolvimento pra eles, teve pandemia no meio do caminho, né? Provavelmente afetou, mas eu acho que ela é um complemento mesmo, assim, ela não é uma continuação. E tu tava com a expectativa alta, né, pra essa DLC. Acho que eu e muita gente, sim, né, cara? Tipo, porque ela demorou bastante pra sair, né, cara? Então, não sei, eu tava um pouco com a expectativa alta. Não tô dizendo que eu não gostei, não. Eu só acho que ela não é talvez o que eu imaginava, assim, sabe? Tipo, de ser uma coisa maior e tal, que ampliasse o jogo de uma maneira mais consistente, assim. Não acho que é o caso, não. Vem cá, o Cardoso, você chegou a jogar? Cara, eu tenho o Cuphead comprado no PC, no Switch e no PlayStation. Eu nunca passei da primeira fase em nenhuma dessas plataformas. Que isso, sério? Caraca! É que eu acho muito difícil, cara. Eu começo a ficar com muita raiva. Cara, não consigo, mas é demais pra mim. Eu fico muito nervoso. Mas você tá falando da fase Run and Gun? Da primeira fase mesmo. Ela é foda mesmo, essa fase.
fase, cara. As fases em run and gun são complicadas, né, Coelho? Coelho detesta, né? Não gosto mesmo. Cara, eu acho uma coisa. Legal a DLC do Cuphead. Eu também tava na expectativa de ser uma continuação, principalmente pelo tempo que demorou. E como não é, eu acho que ela meio que perdeu o timing. Não achei que foi uma DLC que, tipo, valeu essa espera toda, assim. Quer dizer, o jogo é bom, é legal. O que foi adicionado é legal. Mas considerando o tempo que levou pra fazer, sei lá, mano. Eu acho que perdeu um pouquinho o timing. Eu acho que o meu lance é exatamente esse, assim. Não é ruim. Pra quem gosta do primeiro Cuphead, vai pegar, vai jogar e vai dar aquela sensação de, tipo, poxa, expandiram aqui um pouco, né? Poxa, eu vou ter mais um pouco daquilo que eu gostei tanto e tal. Mas é isso. É mais um pouco de Cuphead, sabe? Não é uma continuação, não é uma parada muito nova e tal. É legal e é isso, assim. Pra quem tava esperando algo, um porte de uma DLC com esse carão de continuação, assim, né? E etc. Como algumas que a gente citou aqui, como é o caso do Monster Hunter, por exemplo, que o Coelho comentou, eu acho que ela não cumpre essa expectativa, não. Cara, a gente tá indo pra reta final, mas eu sei que a gente tá com pouco tempo, mas eu queria perguntar, um de cada um, gente. Um jogo que vocês gostariam que tivesse uma sequência, cara. Começar com o Bruno, cara. Tem algum jogo que você gostaria que tivesse uma sequência, cara? Rapaz, eu queria uma sequência... Vou puxar um jogo completamente aleatório aqui. Eita. Queria uma sequência de Rival Schools. Era meio jogo de luta, meio visual novel da Capcom lá nos anos 90, de luta de estudante. Rapaz. Esse jogo era maravilhoso. Obviamente nunca vai acontecer, né? Porque o criador do jogo é o Hideaki Tsuno, que tá fazendo o Dragon's Dogma, né? Agora, o Dragon's Dogma 2, e fez Devil May Cry. Ele já até falou algumas vezes, perguntaram pra ele já, e Rival School, você não tem vontade? Falei, cara, eu tenho, mas, tipo, tem outras coisas pra fazer, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão, né? Então eu gostaria muito que voltasse. Acho que teria muita coisa legal pra fazer. Eu acredito, eu vou dar um palpite meio mandinar aqui, eu acredito que essa série vai acabar sendo incorporada a Street Fighter em algum momento. Já teve uma personagem do Rival Schools que entrou no Street Fighter V, né? A Akira, que é aquela motociclista, o que eu acho que abre uma brecha pra acabar incorporando aí pra outros personagens. Apesar de que muitos personagens do Rival Schools são meio clone de Street Fighter, né? Então acho que eles não trariam de volta. Mas tem outros que não são, que dá pra trazer. Justo. Tá aí um jogo que eu não conhecia, mano. É muito bom, recomendo que você vá atrás, cara. Esse jogo, ele tinha tudo, cara. Ele tinha um modo história foda, com gameplay que acompanhava essa história, tinha criador de personagem, tipo, antes de Soul Calibur. Ele tinha tudo, cara. Era incrível. E aí as escolas têm especialidades, né? Tem uma escola que é a escola dos esportes. Aí, tipo, tem o lutador que é jogador de futebol, tem a jogadora de vôlei, tem o jogador de beisebol. É muito bom, cara. Que maneiro. Tem uma personagem bem parecida com a Sakura aqui, né? É a Sakura. Não, é a Sakura. Ah, é a Sakura? Eles trouxeram ela de personagem convidada. Ah, não, tem a Hinata, que é uma personagem que é muito parecida com a Sakura, que é do time principal, mas tem a Sakura também no Rival Schools, que eles trouxeram de convidada do Street Fighter. Até porque faz sentido, né? Jogo com estudante, né? Lutador estudante, a Sakura é exatamente isso. Ah, justo. Será que no Street Fighter 6 não vem aí alguma coisa desse jogo, talvez? Eu torço pra que tragam pelo menos a Akira, né? Que já deu as caras no Street Fighter 5. Mas podia trazer mais alguém, né? E você, Cardoso? Qual a sua sequência dos sonhos aí? Eu vou ser polêmico. Não, sequência dos sonhos não é. Eu queria uma sequência do Days Gone, cara. A gente falou muito sobre, tipo... Eu vou me mutar aqui enquanto você tá falando. A gente falou muito sobre os jogos melhorarem e inovarem a fórmula do primeiro jogo. Eu acho que o Days Gone, apesar de ser um jogo repetitivo, meio chato, aquela coisa de ordem, um saco... ruim. Tem um espaço ali pra melhora. E eu acho que foi meio sacanagem da Sony limar a sequência do jogo, assim. Eu gostaria de ver uma sequência do jogo que mudasse aquela fórmula dele que eu não gosto muito, não. Mas eu gosto muito de andar de moto no jogo, é legal. Aí eu queria alguma coisa que desse continuidade a essa história e tirasse essas coisas ruins, tipo horda, essas coisas. Tirasse o zumbi do jogo, ia ser maravilhoso. Mas enfim, queria andar mais de moto. Ou seja, você quer um road rash. É isso, né? Mas o tira os zumbis, bota pra andar de moto e descer porrada, é isso? O road rash, o que lançou tem pouco tempo, é uma merda, né? É verdade. Mas eu queria ver o que os caras iam fazer com o Days Gone, sacou? Enquanto eu ouço você, eu tô 100% aquele... Esquece essa merda aí, porra. Eu tô 100% essa imagem, mano. Cara, pra mim é o tipo de continuação que, por obrigação, teria que ser menor do que o primeiro jogo. Sim, Porque, meu Deus do céu, Days Gone é inchado, cara. Tem excesso de jogo ali, cara. Tem muita coisa que não precisava estar. Então, eu acho que tem espaço ali pra alguma coisa legal. Aparentemente, eu não vou falar nunca, mas aparentemente não vai acontecer. Justo. E você, Coelho? Bowser's Fury. Eu acho que a gente tinha que ter uma continuação pra aquilo, mano. Mas o próximo Mario vai ser daquele jeito, né? Sei lá, vai. Não sei, você que é insider aí. Você que me disse. Não, eu não sou insider, não. Eu longe de mim. Longe de mim. Gostaria de ser, mas não sou, não. Não sei, o Bowser's Fury me deu muita impressão, assim, da Nintendo mostrando, tipo, olha, estamos estudando esse caminho aqui para os jogos do Mario. Tá aí. Vamos ver se a galera curte. Pra mim, ficou muito com esse clima, assim, sabe? Eu adorei. Eu
acho o Bowser's Fury um espetáculo, cara. É maravilhoso. É bom demais, Eles fizeram isso com o Captain Toad Treasure Tracker. E funcionou demais, Sim. né? Porque o Captain Toad, aquele minigamezinho que ele tem no Super Mario 3D World, é muito divertido. Muito bom. Só que, cara, o Treasure Tracker é outro nível. É um jogo muito gostoso, cara. Cheio de carisma. Eles realmente realizaram aquelas ideias. E o Bowser's Fury, cara, pra um jogo daquele estilo completão assim do Mario, porra, simplesmente ia ser fenomenal. Ia dar muito certo. E eu digo pra vocês, talvez um jogo de mundão aberto, assim, gigante naquele estilo, eu não sei. Eu gostaria já de um Bowser's Fury 2 baratinho, naquele mesmo escopo, entendeu? Que funcionasse daquele jeito também, de repente um pouquinho maior, pra continuar funcionando, porque aquele mundo conciso e relativamente pequeno que ele tem ali é tão cheio de coisa divertida, que eu não sei se eles expandissem aquilo gigantescamente ia ficar tão bom. A não ser que eles façam igual os Super Mario Odyssey, né? Que você tem vários mundos e todos eles repletos de coisa pra fazer. Aí talvez. Mas eu simplesmente quero mais daquilo, mano. É muito bom, funcionou muito bem. Eu acho que ia ser uma delícia. Meu voto fica pra Nintendo fazer isso aí. Eu acho que se eles pegam aquele conceito do Bowser's Fury e misturam com aquela fase do deserto do Odyssey, que é meio mexicana, meio... Não, meio não, é completamente mexicana. Eu acho que se faz uma salada disso, sai uma parada muito foda. E eles sabem fazer, mano. Eles não brincam quando o assunto é Mario, não. Eles sabem, mano. Eles sabem. O problema é que demora 500 anos. Mas a gente tá aí, né? Vocês acham que vai ter um Mario novo no Switch ou agora é só no próximo? É só no Switch 2. Só no Switch 2. Ô, louca, Junto vai, com o WhatsApp 2? Junto com o WhatsApp 2. Junto com... Vai sim, mano. Vai sim, certeza. Vai ter filme do Mario. Você acha que eles não vão lançar um jogo Eu pra também aproveitar acho. o marketing? Eu acho que vai Não, sim. filme não, cara, sem condição. Aí eles podem lançar uma expansão pro Mario Odyssey, né? Igual fizeram com o 3D World. Tá ótimo aí também, tá uma continuação aí que merecia. Mano, o modelo do Mario Odyssey já é perfeito pra eles fazerem mais, entendeu? Nem precisa reinventar a roda. Isso é verdade mesmo. O Mario Odyssey, mano, eu vou ficar triste de não ter mais o Cap como aliado ali, sabe? Eu gostaria de ter mais opções ali de jogo com o Cap, sabe? Então acho que uma sequência seria foda, mano. Tem tanto lugar pra eles explorarem, pra fazer os seus mundos em cima, sabe? Sei lá, o Mario Odyssey é bem promissor. Mas eu vou falar o meu, hein? Posso falar? Por favor, Dan, estamos esperando por isso. Depois eu queria encaixar uma outra opção também de continuação, mas fala de você primeiro. Tá bom. Eu vou no play safe aqui, hein? Na minha opinião aqui. Eu gostaria de uma continuação do Pokémon Trading Card Game, mano. O RPG do Game Boy. Esquece essa porra, cara. Tu Esquece é essa foda, porra, Dan. Cara, Tu é foda. Mano, olha só. Pega todo esse mundo de Pokémon que a gente tem de Trading Card hoje, mano. Porque o Trading Card, como era na época que saiu o RPG lá do Game Boy, era uma coisa embrionária, mano. Tava começando o Trading Card, sabe? Agora tem tanta coisa. Você imagina um RPG trazendo os card games, podendo mesclar. Nem que fosse, mano, pegar o Trading Card que já existe, né? Esse aplicativo que tem pra computador, né? Que agora eles vão fazer um rebrand dele aí, um remake, sei lá, que eles vão fazer. E que tivesse um modo história, mano. Que tivesse um RPG ali dentro pra você viver, sabe? Eu acho que seria muito foda. Esse jogo é muito bom, mano. É muito bom Esse mesmo. jogo do Game Boy é muito maneiro, cara. Muito maneiro. E eu queria muito que tivesse uma continuação dele. Eu sempre quis que tivesse. Eu acho que hoje, assim, com o Trading Card tão popular, vendendo tanto, sabe? E tem uma franquia de TCG que fez essa migração pro digital de uma forma muito bem sucedida, que foi o Magic, né? Exatamente. Pois é. O MTG Arena é um baita sucesso, né? É sensacional. Ainda mais Pokémon, que em muitas formas é parecido com Magic no estilo de jogo, né? Sim. Daria pra funcionar tranquilamente. E tem essa coisa de você compra o Buster e tem o QR Code pra você resgatar no jogo. Isso. Você já tem uma conexão direta com o cara que coleciona as cartas e que joga o TCG real ali, né? Com as cartas mesmo. Aí você já tem um exemplo de um jogo que, na minha opinião, é muito legal, que é esse RPG clássico do Game Boy, sabe? Então eu acho que você fazer uma história em torno desse jogo, que é uma coisa que o Magic não faz, né? O Magic, ele tem ali uns modos contra a máquina. O Magic é só multiplayer, né? Ele tem até uns modos lá, quando lança coleção, né, pra você jogar lá. Eu nem sei se tem mais, na verdade. Agora eu acho que talvez eu esteja falando bobagem. Mas ele tinha uns modos pra você jogar contra a máquina lá. A graça mesmo é você jogar o online, né? Você jogar o multiplayer. E acho que o Pokémon, ele seria bem legal, cara, se fizesse isso. Tratasse mesmo como uma reimaginação do que foi o TCG lá do Game Boy. Eu gostaria muito, mano, de uma sequência disso. O Cardoso não aguenta mais me ouvir falando sobre Pokémon Trading Card. Caralho, aqui. cara, toda vez é a mesma história. Nunca vai acontecer, cara. Eu sinto pena, cara. Eu fico com pena. Olha aí. Porque não vai Olha aí. acontecer, entendeu? Lembra do que o Bruno falou aí no início do podcast, hein? Ah, Metroid nunca vai acontecer. Plau! 20 minutos depois, 2 na cara. Então, ó, Cardoso, que esse seu nunca vai acontecer seja profético. Se bem que esse negócio que o Dan tá descrevendo aí é meio metaverso. O metaverso tá na moda. De repente a Nintendo entra nessa moda do metaverso daqui a uns 10 anos, né, pô? Mano, não precisa, Cardoso. Não, Vamos jogar mudar de safe, assunto. vamos jogar safe, cara. O negócio já tá pronto, cara. É só pegar ali e fazer uma historinha assim. Justamente o que a gente não quer é que
mude a fórmula, a gente quer voltar pra fórmula, né, Dan? Sim, exatamente. Mas, Cardoso, tu tinha mais uma... Pô, eu queria falar uma coisa, cara, que eu não consegui falar aqui. Vi uma entrevista do Tony Hawk falando sobre Tony Hawk Pro Skater 3+4, que seria a continuação do Tony Hawk Pro Skater 1+2. Que ele falou que a Activision colocou na geladeira esse projeto. Eles pegaram a Vicarious Vision lá e colocaram pra ser um time secundário pra trabalhar em COD, cara. Eles pegaram a Vicarious Vision, que era que tava fazendo alguns jogos bons lá pra trabalhar em COD, cara. E a gente não vai ter mais o Tony Hawk Pro Skater 3+4 por causa disso, cara. Eu fico muito revoltado, cara. É muito triste. Agora meu argumento defendendo o COD caiu por terra. Agora me fudi. Tá num ponto em que, basicamente, todos os estúdios da Activision que não são a Blizzard estão trabalhando em Call of Duty. Porra, é inacreditável, mano. É muito triste isso. É muito triste. É. Porque, pô, seria muito legal, cara. O 1+2 deu muito certo, cara. Porra, fazer o 3+4 agora, tipo, uns 2, 3 anos depois do 1+2 ia ser sensacional, cara. Mas agora tá vindo Skate 4 aí, vai acabar com a concorrência de novo, então... É verdade. Tem o que fazer. Mas é porque eles nunca concorreram um com o outro, né? Skate é um jogo bem diferente do Tony Hawk, né? Sim, nunca concorreram. Sei lá, eu fico triste pelo próprio Tony Hawk, porque eu sei que ele coloca muito amor no projeto, sabe? Não teve um dos jogos do Tony Hawk que ele não esteve envolvido, que ele não trabalhou na parada. Eu fico muito chateado. Mano, tu lembra do Tony Hawk 3? Eu tô até triste que ele não vai voltar. Ele tinha um modo de jogo inteiro que você atirava umas bolas de fogo do seu skate contra outro. Você lembra disso? Acho que era o 4. Era o 4? Caralho, era muito bom. Que é muito ruim, por sinal. Ah, não era não. Não era não, senhor Dan. Pô, pode parar com isso. Juro pra você que não era. Tu não se era lembra, ruim, mano. Tu esqueceu, cara. Cara, e eu platinei, né? O 1+2 agora, a Covid falou assim, faz alguma coisa aí pra tu ocupar tua cabeça. E, cara, é simplesmente a platina mais difícil da história da humanidade. Eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, platinar um jogo. Nunca mais vou fazer isso. Então foi por isso que tu fez aquele tweet. Eu não tinha entendido. Amigo, não é à toa que 0,3% das pessoas que compraram o jogo platinaram, tá? Então, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Se eu falar pra vocês, eu vou platinar tal jogo, vocês me lembrem disso, tá? Por favor. Pode deixar. Pelo amor de Deus. Bom, é isso. Acho que falamos bastante aqui sobre continuação. Dá tempo da gente fazer o Up Indica dessa vez, Cardoso? Rapidinho, só aquele tudo. Então tá, antes da gente despedir, vamos fazer o nosso tradicional Up Indica. Mas antes de ir pro Up Indica, mais uma continuação que eu queria, Slay the Spire. Fica aí, gostaria. Slay the Spire 2. Tá parecendo coelho, mano. Zabuzeta, faz o assunto recorrente aqui. Nem precisa pedir que ele já ia fazer. Mas, Bruno Silva, o que você tem pra indicar hoje, cara, no nosso Up Indica? Eu já indiquei isso aqui tantas vezes, em tantos lugares diferentes, mas eu vou indicar mais uma vez, porque merece. Spy Family de novo, não? Não. Vou indicar uma série americana que eu tenho certeza que só não está fazendo sucesso porque tá no serviço de streaming que ninguém presta atenção. Se chama For All Mankind. É uma série de astronauta do Apple TV Plus. Tá na terceira temporada. Tá passando agora, né? Eles lançam um episódio novo por semana. Espetacular, cara. Essa série é muito foda. Pô, é o selo Apple TV Plus, cara. Apple TV Plus. É o selo Apple TV Plus. É o melhor serviço de streaming da atualidade. Mas o que me impressiona mais, Cardoso, é porque as séries que estão chegando agora no Apple TV Plus fazem esse barulho, esse selo de qualidade. For All Mankind tá na terceira temporada já, e ninguém fala dessa série. Eu não vi, cara. Eu tô a fim de assistir. Se tivesse numa Amazon da vida, numa Netflix, meu amigo, todo mundo tá falando dessa série. A premissa é a seguinte, é uma série de corrida espacial, de astronauta, só que, em vez dos Estados Unidos, a União Soviética chegou primeiro na Lua. E aí, eles começam a pirar em cima de todas as consequências que isso traria pra Guerra Fria, pra política, né, externa desses dois países, e aonde que isso ia parar. Cara, é muito bom. As cenas de espaço são muito boas, a parte de história alternativa é boa, os personagens são ótimos, é maravilhoso. É tudo que eu tenho a dizer. Assista. Vou assistir, porque eu gosto muito das séries da Apple. E essa temática é bem legal, cara. Animei aqui pra assistir. Eu já tinha passado por ela lá no catálogo e pensei, poxa, isso aqui parece maneiro. Mas quando a gente vê que já tá na terceira temporada, já fica meio assim, porra, tem série pra caralho. Mas vale, cara, eu vi ela por causa do trabalho, né? A gente teve a oportunidade de receber a série com antecedência pra terceira temporada. Eu assisti 2 vídeos de resumo que a própria Apple fez da primeira e da segunda temporada pra saber o que acontecia. Aí eu fui ver os episódios da terceira, eu vi os 2 primeiros episódios, eu voltei e assisti a primeira temporada e a segunda temporada de novo. Caraca, olha que aí. hype. Assisti sabendo o que já ia acontecer, de tão bom que eu achei. Foda. Vão fundo. A terceira temporada tá entre o 5º e o 6º episódio, provavelmente. Vão ser, acho que 10. Então tem pelo menos uns 2 meses de série ainda aí. Boa. Muito bom, muito bom. E você, Cardoso, qual a sua indicação, cara? Eu vou contraindicar uma série e vou indicar outra, pode ser?
Vai, ué, fica à vontade. Eu quero contraindicar a série Obi-Wan Kenobi no Disney Plus. Ih, rapaz. Porque, cara, é simplesmente uma sacanagem a existência dessa série. Eu acho ela um desaforo com quem esperou anos e anos pra ver o Obi-Wan de novo. Eu achei, assim, podre. Essa série é podre. Não vejo. Se você gosta de Star Wars, não veja. E assim, sinceramente, eu não sei se eu vou dar outra chance pra Star Wars. Não aguento mais passar raiva e tristeza com Star Wars. É foda. E aí eu queria indicar uma série da Apple TV Plus, que tá na segunda temporada agora, chamada Home, que é uma série que fala sobre modos de vida alternativos com casas diferentes e com... Tipo, tem uma casa que é uma estufa, e aí as pessoas convivem em uma casa que é uma estufa ao mesmo tempo, e aí tem um monte de planta, e aí a casa é toda ecológica, enfim. É um programa sobre maneiras alternativas de se viver. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito pra minha vida, assim, então eu tô gostando bastante dessa série. Ela é muito bonita, muito bem feita, como todo o resto das coisas da Apple TV Plus, então vale super a pena, assim. Gosto bastante. Doideira. E você, Coelho? Mano, eu quero indicar um joguinho indie, cara. É um party game, alternativa a Mario Party, assim, que foi lançado recentemente até no Nintendo Switch. Ele chama My Singing Monsters Playground. Mano, é um joguinho muito divertido, cara. Eu fiquei muito surpreso. Ele não tem um tabuleiro igual o Mario Party, tá? Ele é só uma sequência de minigames. Mas, caralho, eu fui jogar esse jogo com a Mari e a gente passou mal de dar risada, cara. Os bichos são muito engraçados. É tipo um party game, você tem algumas seleções de monstrinhos, no estilo Monstros S.A. Cada um deles tem uma personalidade e um nome. Então, tipo assim, o dela era o Mamutinho. A gente passou mal com os nomes. O meu era o Sabugo Ceboso, um negócio assim. E tá tudo em português o jogo, né? E os minigames, eles são bem no estilo Mario Party mesmo, só que bem variados. Tem alguns de corrida, tem alguns de você bater na cabeça do amigo pra derrubar ele, tem alguns de desviar de coisa. Bem naquele estilo lá mesmo. E o gráfico dele é bonitinho no Switch. E, cara, como eu falei, os monstros, eles têm personalidades. Então, tipo, quando você chega no final da competição, os monstrinhos que ganharam, eles começam a cantar. E aí cada um dança de um jeito diferente, canta de um jeito diferente. Sério, jogo super charmosinho, chama My Singing Monsters Playground. Por isso que é singing, né? Eles cantam no final e tal. E eu adorei mesmo. Achei super legal. Fica aí minha recomendação pra quem tá procurando um party game divertido, que não seja tão caro. Ele não é tão barato também, mas ele tá em promoção agora. Eu acho que ele tá R$100 agora em promoção. Como ele é lançamento, eu acredito que ele entra numa promoção maior aí mais pra frente. Então é bom a galera adicionar aí na wishlist aí do Nintendo Switch. Eu acho que ele tem pra outras plataformas também. Mas é um joguinho bem legal que eu adorei mesmo. Tipo, a Ubisoft lançou paralelamente, né, o Rabbids Party of Legends, que também é uma alternativa ao Mario Party, né? É um party gamezinho dos Rabbids. Só que esse joguinho indie, My Singing Monsters Playground, eu achei mais divertido, mano. Achei mais divertido. Gostei muito dele. Recomendação aí pra galera. Massa. E tu? Cara, eu vou indicar um jogo que eu não lembro se eu já indiquei aqui. Eu terminei ele recentemente, eu gostei bastante, que é um jogo chamado Inscription. Cara, Inscription é um jogo que foi publicado pela Devolver, ele saiu no ano passado, e ele é um card game com uma pegada de deck building, né? Você vai montando o seu baralho conforme você vai progredindo, né? Ele é um roguelite, não like. Só que, cara, o que ele faz de diferente, na minha opinião, assim, que é bem intrigante, é que ele tem, tipo assim, as cartas do jogo. Você tá numa situação super macabra, né? Você é um personagem jogando numa cabana contra um cara esquisito que parece que vai te matar, e você jogando aquele jogo de carta ali que você não conhece e, tipo, se você perder o jogo, você não sabe o que vai acontecer com você, né? E aí, cada vez que você perde uma partida, você recomeça naquele looping de roguelite, né? Só que o seu baralho, ele ganha uma história nova em cima. Por quê? As cartas, elas têm vida, mano. E cada vez que você morre, o seu personagem que morreu se transforma numa carta. Então, você vai descobrindo que aquela cabana é como se fosse um lugar de uma seita ali, né? E que cada carta daquela tem uma história pra contar pra você, sabe? E você tem que sair dali. Então, cada vez que você vai progredindo, ao invés de você ganhar apenas habilidades ou cartas novas, né? Como seria em um card game, você vai descobrindo mais sobre aquele lugar, você vai descobrindo mais sobre aquela história, sobre quem é aquela pessoa que tá jogando contra você. E, cara, é misterioso, é meio assustador, tem um climão meio macabro. E o deck building dele, né, que é a base da gameplay, é muito legal. Os combos, as possibilidades de você montar o seu deck, né, a maneira como você vai evoluindo, escolhendo, eu quero investir nessa pegada aqui de jogo, de cartas, de combos e tal. Então ele tem um fator replay ali e ele tem essa narrativa que é muito envolvente. Eu adoro card game, eu sempre procuro por card games novos assim pra jogar, e o Inscription é um que me pegou muito, cara. Eu gostei bastante.
bastante. E eu recomendo bastante, cara. Infelizmente ele só tem pra PC. Ele ainda não saiu pra consoles, assim. Mas eu recomendo muito, mano. Eu recomendo muito jogar. Pra quem gosta do gênero, pra quem curte roguelite e card game, eu acho que é uma ótima pedida, assim. Ele é um jogo bem legal mesmo. Top demais. Eu recomendo também Elden Ring. Joguem Elden Ring. Olha aí. A gente vai recomendar esse jogo até ano que vem, né, cara? Toda vez que a gente diria, pode. hein? Quem diria eu recomendando esse jogo, mano? Eu tô no level, acho que quanto? Acho que a última vez que eu olhei tava no 161. Eu farmei tanto que eu tô atropelando os dragões do Elden Ring. Atropelando, ele mano. só tem um problema agora, cara, que Elden Ring não esperava. God of War, de fato, vai sair esse ano. E aí... Maravilhoso pros gamers e que pena pro God of War, porque nem lançou ainda e hoje meu voto já é pra Elden Ring. Porra, que jogo foda, olha mano. só. Olha só, polêmica. Porra, Elden Ring é muito bom. Aí, eu mordi minha língua muito bonito esse ano com Elden Ring, mano. Sério. Vocês lembram tanto que eu comecei odiando o game, com raiva? Lembra, Cardoso? Voltou e falou, aí, ó, você aí trocou o Horizon pelo Elden Ring, né? Aquele vacilo lá que eu dei. Porra, tu lembra disso? E agora eu tô amando o jogo. Lembro muito bem desse vacilo aí, cara. Mas, ó, eu acho que a gente tem que fazer mais um programa de Elden Ring, hein? Eu acho também, Essa mano. história do Coelho é legal. Do Cardoso também. Cardoso não participou do outro. Putz. É verdade. Inclusive, agora que eu terminei o Breath of the Wild, chegou o momento. Eita! Do segundo episódio do Zelda. Olha aí. Olha só. Olha aí, vai acontecer. Olha aí, vai acontecer, hein? Vai acontecer. A galera tá pedindo direto, mano. Cadê a parte 2 do Breath of the Wild? A gente prometeu, a gente tem Até que o cumprir, convidado, cara. até o Marcelo falou assim, galera, se vocês forem fazer, pô, me chama de novo aí, pô. Eu ouvi um Bruno Silva falando, olha aí, isso aqui Olha também. aí. Sei, de repente a gente dá um match aí. Ó, eu e o Bruno, a gente teve quase a mesma experiência. De repente, foi. ó. E no meu caso, eu tive a experiência de que eu joguei no lançamento, aí eu parei de jogar, eu fiquei um tempão sem jogar e eu voltei a jogar esse ano. Olha aí. Esse episódio vai acontecer, cara. Só que eu acho que vocês falaram aí do Elden Ring, God of War, não sei o quê, mas vocês estão esquecendo de um detalhe, gente. Esse ano tem 2 Pokémon, então Elden Ring e God of War que se cuidem. Porque, Pô, realmente, cara, eu tenho certeza que o Miyazaki tá lá se tremendo todo pensando no Pokémon. Pra mim, esse ano, entreguem as taças, bicho. Já é Elden Ring, velho. Na Austrália, Elden Ring já é GOT, 2022. Sei lá, God of War vai vir com força aí, não sei. Todo mundo sabe que o Elden Ring, eles adiaram algumas semanas porque não queriam sair perto do Legends Arceus, né? Todo mundo sabe disso. Foi por isso. É verdade. Os caras nem dormiam lá na From Software, sabe? Pensando nisso. Com certeza. É isso sim. Gente, mas é isso. Esse foi um episódio sobre continuações. E falando em continuações, a gente tá aqui falando de continuações de episódios que podem acontecer. Olha só, que coisas aí. E Bruno Silva, muito obrigado, cara, por colar aqui nesse episódio com a gente. Cara, deixa suas redes, deixa seu trabalho. Sei que você tá com trampo novo aí, tá fazendo coisa nova na internet. Então compartilha com a galera, cara, e volte sempre, cara. Obrigadão por ter colado aqui. Vamos lá, bom, começando, né, que eu faço lives na Twitch às terças, sextas e domingos. Então, faço aqui sempre o convite que eu posso pra você colar lá no canal. A gente tá jogando várias coisas. No momento que esse episódio sair, eu devo estar jogando ainda Persona, porque, né, o meu público adora que eu jogue RPG japoneses por algum motivo. Mas eu gosto também, então eu acabo jogando bastante. Nier Automata, que é outro jogo que eu não joguei na época do lançamento e agora eu vou começar a jogar. E eu tenho o Bruno Fantasy, né, jogando todos os Final Fantasy principais em ordem, do primeiro até o 16, pra pegar aí o lançamento do 16 quando sair ano que vem. Brabo pra caralho. Estou atualmente no Final Fantasy VIII. Esse episódio vai sair o quê? 2 semanas depois da gravação? Não, uma semana que vem. Uma semana que vem? Então eu vou estar na metade do Final Fantasy VIII já. Eu acho que a gente vai conseguir jogar todos antes do 16 sair. Eu acho que nós estamos num ritmo legal. Vai ser adiado, fica tranquilo, vai ser adiado. Mesmo que não seja, eu acho que vai dar tempo. Então lá, twitch.tv/BrunoFreaks, Bruno com free X no final, e minhas redes são tudo também, Twitter, Instagram, Facebook, é tudo isso aí. E tem o Chipo, que é onde é o meu trabalho principal, que é um app de recomendações de dicas de filmes e séries, pra você que não sabe o que vai assistir no streaming, é @ChipoOficial, CHIPPU, e tem canal no YouTube também, se vocês puderem dar uma força lá no canal do YouTube, que a gente começou recentemente, e tem podcast também, então ajuda nós aí, você que gosta de filme, gosta de série, a gente tá falando de tudo que é estreia, dessas séries todas aí de Disney Plus, da Marvel, Star Wars, série da Netflix hypada, The Boys, comentamos tudo. Fala pra galera como é que escreve Chipo. É CHIPPU. Aí sim. CHI2Ps e U. Fica aí a recomendação. É nóis. Bom demais, cara. Valeu, Bruno. Tamo junto. Gente, vamos encerrar? Vamos nessa. Vamos lá, a gente dá continuação depois. Então é isso. Gente, continuem apoiando o Catarse, entendeu? Continuem. Exato.
Nossa. Gente, a Buzeta tá de mudança. A gente tem que encerrar esse episódio, pelo amor de Deus. Senão ele vai brigar comigo depois. Zabuzeta, muito obrigado, seu lindo. Galera toda que ouve o Up, muito obrigado a todos vocês. Ajudem a gente lá, @segue o Up em todas as redes sociais. Tem todos os links em segueup.com. E quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, estamos de volta. Um beijão em todos vocês e até semana que vem. Valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu! Boa noite, Zabuzeta. Boa noite, Zabuzeta. E aí, Zabuzeta, beleza? Boa noite, Zabuzeta. Tem que falar com voz de cigarro? É a única voz que eu tenho. Então já tem que ser essa mesmo. Boa noite, Zabuzeta. Aqui quem tá falando é Guilherme Dias. Porra, agora sim, hein? Cara, muito igual.